Opa, pessoal, Lê aqui, dessa vez mais um reactzinho, dessa vez de treta, que eu vi isso aqui bombando no Twitter e me deu curiosidade pra ver. Só que, vamos lá, né, pra não ser antiético, vocês já sabem, e se vocês não sabem, eu não sou muito fã do trabalho do Guto, tem alguns vídeos aqui, não gosto da forma, não gosto do nível, não gosto do Guto como se ele fosse só um caba, que falasse na piada, só na piada, mas nada. Ainda assim não iria gostar, mas pelo menos eu iria respeitar um pouquinho mais. Então já saibam aqui que não é. Ah, tá na hora de. Como é que é? Perseguir. Talvez um pouquinho, mas aqui eu vou querer fazer uma crítica um pouquinho mais sincera. Porque eu não vi esse vídeo. Não sou tão fã do Guto, então vai ser fã passando pano. Vou tentar não ser o haterzinho. E eu não gosto tanto assim de Bleach, nem lembro tanto de Bleach. Pra você ter noção, eu assisti o anime com a puta má vontade pra chegar no arco da Orihime, porque eu vi um AMV na época, só pra aquele arco lá que a Orihime é sequestrada. O anime cheio de filler, detestei. Tudo filler mal colocado. Chegou lá no arco, acho que da suástica. Pulei, dropei e fui pro próximo. Super errado. Aí depois terminou, eu fui, li o mangá, toque de caixa. Toque de caixa. Acha? Não gostei. Aí depois eu fui dar uma relida em Bleach, um pouquinho mais calmo, não terminei. Isso que eu sei basicamente sobre Bleach. Então, no bruto, a única, entre aspas, experiência válida foi a última que eu não terminei, que é a que eu li um pouquinho do mangá. Mas isso acho que já é o suficiente para, pelo menos, em quesitos gerais, poder julgar a forma do argumento, não o argumento em si. Até porque, bom, talvez, né, aquilo que eu vi falando de, muitas vezes, o público comum, e esse é o problema do Guto, ele é o público comum se vendendo como alguém que sabe de alguma coisa. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque o pior tipo de cegueira é aquela auto-infligida. Então a gente fala sobre isso depois, tá bom? Então vamos aqui. E eu ver isso aí, eu quero ver. Só que primeiro, é um vídeo de 10 anos atrás. Em um formato de 18 minutos. É muito pequenininho pra você falar de uma obra inteira. Então não é legal você fazer isso. Não se faz isso. Eu encarco o meme aqui, ó. Eu encarco esse meme aqui, ó. Discordo completamente da minha própria opinião. Então, por quê? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, bater única e exclusivamente pelo erro, porque pessoas erram. Eu errei, você errou. O processo de aprender é o processo de errar. Vamos lá. Vamos lá, você tá lá, você é criança. Aí você vai lá, quebra um vaso da sua mãe que está lá brincando de bola. Aí vai sua mãe te dar uma bronca, ela pega um cabo de vassoura e quebra suas duas pernas. O que você aprendeu? Porra nenhuma, só que sua mãe é doida. O que você deveria aprender? Não jogar bola dentro de casa para não quebrar as coisas. Isso que você tinha que aprender. Só que dependendo da sua forma, porque sabe o que acontece? Aí a pessoa vai lá, se você não dá, entre aspas, a voz ao burro para ele falar, talvez o burro nunca tenha a coragem de te fazer pergunta. Sabe aquele medo de você fazer uma pergunta, mas pô, mano, não entendi essa matéria? Aí tô com medo de ser julgado? A gente não pode fazer isso. Só que é muito fácil você falar isso. Só que aqui o Guto ele não é apenas o público comum. Ele também é influenciador. Então tem um peso um pouquinho diferente. Ali, porque é muita besteira. Você fala isso porque, sem dúvida, você não tem uma obra do seu coração, uma obra que você gosta, que caiu nos normes, que caiu numa interpretação, que veio um youtuber falou merda, e a merda que esse youtuber falou se propagou. Um youtuber, né? Uma comunidade que fez merda com a sua obra e foi lá falando super mal dela, e você ficou meses e meses tendo que debater sobre coisa de idiota só pra desconstruir o preconceito que as pessoas têm. É, né? Ou, se você não quer, pô, animezinho de jovem, aí fala, aí beleza, o que você acha que você que é estudioso do mangá, da historiografia do mangá, e vem um cara e fala, nossa, você fica estudando gibizinho, que patético, você gosta disso, né? Adora. Pegar a sua viés de estudo, aquilo que você dedicou sua vida pra aprender, vem um cara e te joga pra merda. Não é legal, não é? Então não é legal você também. Então, o ponto sempre tá, o certo é o certo, o justo é o justo. Ok? Vamos aqui pro vídeo, já falando que eu não sou fã de Bleach, eu não tenho... Pra você ter noção, acho que só tem duas obras assim que eu sou bom pra argumentar. Que é Dragon Ball, que é a obra da minha vida, eu já traduzi coisa do japonês, já pesquisei interpretação japonesa, já tudo. É 15 anos estudando essa bosta dessa obra, já assisti o anime o anime do Z 3, 4 vezes, o GT 9 vezes, o Super 3 vezes, já li o mangá várias vezes, já li o mangá em preto e branco, já li o mangá colorido e por aí vai, foda-se. Já falando aqui que eu vou esperar no mínimo um mês pra postar esse vídeo aqui, no mínimo, pra não dar mais hate pro Guto, porque aí o pessoal pegou ele pra Cristo. Só que também tem o problema do Guto, ele não fez meia culpa. Ele se vitimiza, nossa, o Guto se vitimiza demais. Foi a mesma coisinha contada, é aquela coisinha de, tipo, porque uma pessoa gritou comigo, eu vou tampar meus ouvidos e não vou ouvir nenhuma crítica. Porque aí se você agora não pode mais criticar o Guto. Errado é você que critica. Por quê? Porque tem uma meia dúzia de imbecil. Aí fode, né? Então bora lá. Bleach é realmente bom? Bora. Do vídeo Ver como a treta toda começou. é não.
mas deixa eu te explicar o Eita porquê. porra, peraí. Caralho, já começou? A resposta pro título do vídeo é não, mas deixa eu te explicar o porquê. Isso aqui já tá errado. Nossa, mas isso aqui já tá errado. Nossa, mas vamos lá, nota. Lê, você gosta de dar nota? Não, não gosto de dar nota. Não gosto de dar estrelinha, mas é uma ferramenta que a gente tem que ter porque nota não significa nada. Notinha não significa nada. Mas, dado alguns meios, pode significar. Por quê? Porque o que é um nota 10 para uma pessoa que assistiu 10 filmes? O que é uma nota 10 para uma pessoa que assistiu 1000 filmes? Qual é a nota 10 de uma pessoa acadêmica, que estudou historiografia, o canon do mangá, canon dos animes? O que é esse 10? Então você pega um 10, que esse 10, que esse bom, que esse ruim, vai ser coisas completamente diferentes. Então, não é legal. Ah, bom, ruim. Eu não gosto. Claro que tem obras que, sei lá, Tom Geek da vida. Ah, foda-se, porra, não vou perder meu tempo com essa bosta, não vou. Pra mim é uma merda, pra mim é ruim. Vamos mostrar agora o porquê, vamos argumentar. Pelo menos é o clickbait, o Budo já sabia disso desde a época, mas vamos ver se vai ser bom aqui. Esse aqui é o meu problema também com os youtubers antigos, viu? Eu sempre tenho. O Guto merecia mais. Não merecia porra nenhuma, gente. Isso aqui, produção, o quanto você se esforça na edição, não é o quanto seu vídeo vale, tá bom? Porque isso tinha muito antigamente, porque no bruto, o YouTube não é uma escola. O YouTube é um Battle Royale de carisma. Tá aí o estudo de animação. Saca Golando Brasil. Não tem tanto que seguidor. Então, aí há tanto tempo. Por aí vai. Lê, mas você acha que o Guto, eu lembrei disso agora. Você acha que o Guto ele é culpado pela... Não, claro que não. Gente, nenhum dos problemas... É tudo gringo, porra. A maioria dos nossos problemas é gringo. O Guto falou as merdas... o brasileiro é exemplo... Porra nenhuma, cara. A gente copia dos gringos tudo. A maioria. Tudo. E você, Guto, se finge de alguém que não copia, mas o gringo fez antes. Sabe por quê? Porque enquanto você tá pensando, o gringo tá fazendo. Porque quando você teve que fazer 2 vídeos... vou fazer um vídeo pra bait... Pra eu ter o meu ganha-pão, vou fazer um vídeo disruptivo. A porra dos youtubers americanos pode só fazer vídeo disruptivo. Porque o filho da puta faz um vídeo de 10 mil e tá ganhando o suficiente pra sobreviver. Seja de poder de compra, ou seja pela monetização ser muito maior. Então, a gente tá fudido só pelo fato da desigualdade social. Só por isso. Não, difícil, tá? Difícil. Porque aí, mas olha só, o estúdio de animação é foda. Sim, o estúdio de animação é foda, ele tá num nível A, igual os gringos. Mas adivinha? Enquanto a gente tem o estúdio de animação, lá eles têm 5, 6. Lá eu vi um dos melhores vídeos sobre a psique do Goku. Era um vídeo de 500 inscritos num canal gringo. Vai se ferrar. De análise psicológica. Pegando mangá, não é só psicológica em si. Não. Decupou a jornada inteira do Goku com link lá, tudo certinho. Tá lá. O cara faz um trabalho pra faculdade, coloca no YouTube e ganha dinheiro. Só você ver o quanto de youtuber que de ensaio, de um pouquinho mais acadêmico, um pouquinho mais de estudo mesmo, muito melhor do que eu, muito melhor do que o Guto, eles vão pra gringa falar inglês. Cara, eu tava vendo um vídeo em inglês, legendário, e do nada o cara começou a falar em português. Puta que pariu, do nada. Velho, não dá pra você querer. Isso aí é a realidade dos fatos, infelizmente. Então, não foi o Guto. O que aconteceu o Guto bateu acho que 200 mil pessoas e ele não usou o espaço dele pra ir contra. Ele foi só mais um. Ele foi só mais um enorme, um gado da manada. Tá vendo com o pontinho? E o problema do Guto é que ele se vendia, como o pessoal falava, como cabeça, crítico, estudo de cinema, igual ele vai falar aqui, estudo de cinema. Ele vai falar aqui, igual ele fez lá no vídeo do Dragon Ball, que ele foi estudar cinema e tal. Tá vendo ponto? Então bora. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. O Guto, ele se formou ou ele trancou a faculdade? Não lembro. Nos últimos tempos eu fiquei pensando um pouquinho sobre aquele vídeo que eu tinha feito sobre os pilotos dos mangás, que por sinal pode ser acessado nesse quadrado aqui por 3 segundos. 3, 2... E eu fiquei pensando bastante sobre Bleach. Nostalgia de... Por sinal, é um anime, um mangá que eu gosto bastante, mas eu cheguei na seguinte dúvida. Bleach é realmente bom? Você lembra lá do... Você lembra lá do que eu falei lá de Wakfu? Nos meus vídeos de Wakfu? Mano, literal, eu levei umas 5 horas pra saber se o Wakfu é bom ou não. Olha que bizarro. 5 horas. Você acha que eu tô aqui sendo 18 minutos? Wakfu. O Wakfu tem problemas objetivos. E eu falei lá. E o pior nem foi se é bom ou ruim, acho que é se eu recomendo ou não. Por causa da primeira temporada que tem muito erro. E eu falei lá, eu gosto mais da primeira do que da segunda temporada. Sendo a segunda temporada sendo exponencialmente melhor. Tá vendo qual é o ponto que a gente tem que ter aqui? Pra gente começar a analisar Bleach, a gente tem que ter em mente que a estrutura dele é um pouquinho diferenciada por alguns fatores. E pra explicar isso pra vocês, eu quero fazer junto um exercício que a gente fez na faculdade. O exercício era o seguinte, a gente tinha que... É isso aqui que é o problema. É o famoso aula 1 de... Sabe quando... O que exemplifica isso daqui? E eu vi isso acontecendo, tá? Eu vi isso acontecendo na faculdade. Futuro advogado. Futuro médico. O cara tá na
primeiro dia da faculdade. Como eu vou ser, vou agir como eu for ser. E, cara, isso é muito problemático. Já que ele já tá falando aqui da faculdade, por que Lê? Qual é a diferença do ignorante, que não sabe que é ignorante, e do ignorante que sabe que é ignorante? Lê, não entendi. O seu pai, quando ele tem lá a interpretação lá, ele assiste o anime, assiste a série, e ele nem sabe. Se você perguntar ao seu pai, por que você gostou? Ele, não sei. Vai dar lá uma respostinha. Aí você, que se acha o cara. O que acontece muitas vezes é, o seu pai, ele tem bom fixo. O que é bom fixo? O que é bom pra ele? Aquilo que ressona com o que ele consumiu e do que ele acha que é bom. Só que ele não sabe disso. Agora, você, meu amigo, que leu página 1 de roteiro, você pega a base da base e quer pegar essa base feita para simplificar da aula 1 da pedagogia do ensino e quer aplicar para todas as obras do mundo. O seu pai, o cara do bar, na conversa do bar, nem sequer sabe de pedagogia, ninguém sabe dessas estruturas. Ele só assiste. Ele não sabe nem por que ele não gostou, nem do porquê ele gostou. Você acha que sabe. E você pega algo escrito em papel e coloca como se tivesse escrito em pedra. Acho que aquele vídeo lá do cara falando sobre One Piece. É isso aí. O cara lê o manual de roteiro, aula 1, e pega isso, leva isso como se fosse a Bíblia. Por isso que muitas vezes esse tipo é mais prejudicial do que o assistir quieto. É mais prejudicial do que o ignorante. Por quê? Porque ele não apenas vai se contentar em ser o ignorante, ele vai achar que ele não é. Efeito Dunning-Kruger total. Essa porra aqui, ó. É isso aqui, ó. Efeito Dunning-Kruger total. E isso pode ser muito mais problemático, porque quem está no efeito Dunning-Kruger, cadê a página, a imagem? É um membro muito mais ativo. Por quê? Porque quando você tá aqui embaixo, você não quer falar. Ou você não fala. Ou você não tenta argumentar. Você não quer ser a verdade. Mas quando você tá aqui, a sua arrogância precede a sua própria. E é isso que eu vejo em muito canal. É isso que eu vejo. Por quê? Porque você começou a estudar agora, você nem sabe realmente diferenciar o que é técnica narrativa do que é o seu gosto. Ou pior, você misturou os dois e acha que você tá pegando um argumento técnico, mas na verdade só tá colocando a sua própria viés de gosto. O seu pai fala, gostei porque sim. Você fala, gostei porque não, dá uma argumentação errada. Sabe por quê? Porque aí o seu pai vai pegar um anime bom. Vai pegar um anime. Sabe por quê? O meu pai, ele não assiste filme chinês. Porque ele não gosta de cara voando. Bobo, não é? Bobo. Sabe, deve ser culpado dos americanos, colonização, império. Peguei um filme preto e branco do Kurosawa pro meu pai, oh, meu Deus, que filme bonito, mesmo sendo preto e branco, né? Nossa, que quadro bonito, nossa! Meu pai, mesmo pai, imperializado, colonizado, tava lá assistindo. Meu pai, pegando todo o filme que é dublado de faroeste, preto e branco, que tem no YouTube, ele assistindo. Meu pai assistindo um filme indiano, de comédia. Pastelão. Acho que aquele Três Idiotas que ele pegou pra assistir, não sei como, de onde ele achou. Ele tá naquela época de sair experimentando um monte de loucura de velho, assistindo um monte de coisa aleatória. Aí o que tá acontecendo? Só que talvez você está cego pelos seus estudos. Pelos seus estudos, você vê algo que você acha que tá indo contra a regrinha. Sabe aquela coisa tipo, eles não sabem do que é sutileza, eles não sabem a composição, eles não sabem o que é minimalismo, eles não sabem de importância narrativa, de estrutura ficcional, eles não. Sabe? Não, eles sabem. Só que às vezes tu é tão bom que você pode ir contra a técnica. É aquela coisa, enquanto um é cego, porque ele é cego, porque ele não sabe para onde olhar, você é cego porque você pegou uma folhinha de papel e colocou na sua frente. E isso te cega de ver o mundo. Seu pai, a pessoa, o norme, muitas vezes, pelo menos os não chatos, ele só é um cara cego que não sabe para onde olhar. Você pegou uma folhinha e colocou na sua própria cara e acha que tá vendo o mundo inteiro. Isso é um problemático. Por quê? Porque se você, como é auto-infligido, você pode entrar, vai ter muito mais normizão, pegando muito mais obra cult do que você acha. É literal, eu vejo gente pegando, sei lá, Tokusatsu, que sempre vou dar exemplo de Tokusatsu, que é a coisa muito essas mais diferentes que eu assisto. Pegando todos os Tokusatsu, o cara da estética, o cara do estudo, o cara da arte, chamando Tokusatsu de cosplay, de ruim, de mal feito, de apelativo. Eles só conseguem ir contra as regras universais porque são obras feitas para criança e de pessoas que não amadureceram. Sim, eu já vi essa porra dessa argumentação tanto na internet quanto na vida real. Na vida real. É foda, é foda. O sistema é foda. Terminar quem era o protagonista da história, qual era o objetivo dele, qual era o conflito, qual era a resolução. Não, Guto. Não, você não vai pra argumentação do Ichigo não tem propósito, né, porra? Não, duvido, porra. Eu lembro dessa época daqui. É impossível ele ir pra essa argumentação. Eu não assisti muito o Guto, né? É aquela coisa, eu parei de assistir o Guto por causa do vídeo lá da Tatanuyusha. O filho da puta me fez defender a obra ruim. Eu tive que defender a porra de Tatanuyusha. E eu não gosto de Tatanuyusha, mas eu tive que defender essa merda. Né? É uma bosta. Eu dropei Tatanuyusha. Tatanuyusha pra mim é ruim. Mas eu tive que defender, porque eu sei que é certo. Você fala do que é ruim
Mas impossível ele ir pra essa argumentação. Impossível. Porque eu vi o Guto fazendo a análise de Dragon Ball. Ele não vai ir pra... o Ichigo... Talvez ele vá, porque não era isso que ele espera de um shonen. Só que eu acho... Não. Vai pra o Ichigo não ter objetivo. Eu prefiro o argumento do Ichigo não ter objetivo do que... Não é isso que eu tô esperando num shonen. Porque isso é muito pior. Muito pior. Porque aí ele vai estar reclamando que Bleach é ruim porque Bleach não era o que ele queria. Que é pior ainda do que ele... Porque... de novo, quando você não vê o objetivo do Ichigo, talvez porque você goste de um objetivo mais gritado. Mano, o objetivo do Naruto é muito grandioso, o objetivo do Luffy é muito grandioso. Mas, porra, tipo, qual é o objetivo do Goku? Qual o objetivo do Goku? Ficar mais forte. Porque o objetivo merda não leva pra lugar nenhum, ele só é reativo. Direito a Saga Z, o Goku só é reativo. Qual a diferença disso do Bleach? Aí eu não vou do Bleach. Não sei se vai ser bem feito ou mal feito, eu já falei, eu não tenho capacidade, mas a forma da argumentação. Nivele por aqui. Então é muito ruim. Eu prefiro que porque ele gosta de objetivo mais gritado, objetivo mais grandioso, ele não consegue ver valor no Ichigo só querer manter o status comum dele. Só isso. Por quê? Porque ele é um jovenzinho. Eu sou adolescente, eu quero conquistar o mundo. Mas aí você cresce e você percebe que manter a sua paz é a maior de todas as lutas. Manter a sanidade, a cabeça do palhaço vai estar. Entendeu qual ponto aqui eu tô querendo dizer? Não tô dizendo que... Não estou dizendo que Bleach é mais maduro pro adolescente. Não, o que eu tô falando é que se ele for pra essa argumentação de... Tô tentando dar predict porque foda-se. Se ele for pra essa argumentação, eu posso ser pelo contrário. O Ichigo não tem nenhum objetivo grandioso. Isso é ruim. O Ichigo não tem nenhum objetivo grandioso. Isso é bom, porque é mais pessoal. Se conecta mais comigo, porque eu também não tenho nenhum objetivo grandioso, eu quero apenas me manter, eu quero lutar para me manter eu. E isso para mim é a jornada mais difícil do que ser o rei dos piratas, mais difícil do que ser o ser mais poderoso do universo, mais difícil do que tudo, manter e lutar pela própria paz e para proteger aquilo que é importante. Uma bela jornada. Acabou. Vamos ver se ele... Não sei se o Guto vai ser tão básico assim. Eu tô com medo porque é um vídeo de 10 anos atrás, mas o Guto ele sempre teve esses caguetes. A história era básica, eu vou contar pra vocês. Tinham dois amigos viajando num carro pra algum lugar. O cara que tava dirigindo, vamos chamar ele de Chico, e tinha o cara que tava no banco do passageiro, vamos chamar ele de Bento. Eles estão viajando normalmente, ouvindo música, bebendo cerveja, e a gasolina do carro acaba e eles acabam ficando no meio da estrada. Aí eles ficam lá pensando no que eles podem fazer. Aí o Bento tem a ideia de ir no posto de gasolina. Eles vão lá pro posto de gasolina pra comprar um galão de gasolina, mas o cara do posto... Eu acho que eu até sei de onde ele tirou esse exemplo. Ele fala que eles não podem mais vender galões de gasolina. Aí o Bento de novo tem alguma ideia brilhante, aí corta e mostra eles empurrando o carro pro posto de gasolina. Chegando lá, eles abastecem o carro e seguem viagem. Primeiramente, quem é o protagonista dessa história? O protagonista não é o cara que tá dirigindo o carro, ele não é o Chico, é o Bento. Por quê? Porque o Bento, ele que teve as ideias, o Bento que pensou em tudo, ele que teve uma mudança de consciência, esse termo é importante, mudança de consciência. O Bento que teve a mudança de consciência que fez a história seguir. Se ele não tivesse pensado em ir lá no posto, se ele não tivesse pensado em empurrar o carro, talvez eles demorariam muito mais tempo pra conseguir solucionar essa história. Então, o protagonista da história é o Bento. E agora, vamos tratar dos objetivos. Eu vou dividir aqui, não são esses termos que a gente usa lá, mas eu vou dividir em dois termos. Objetivo maior e objetivo menor. Meu Deus. Ele tá indo pra argumentação do Ichigo não tem objetivo. Só fale que você não gosta. Você acha o objetivo do Ichigo muito simples. Pelo amor de Deus, não vai, Guto, não vai, não. Eu tô tentando te defender, Guto, eu tô tentando, eu juro. Essa situação que o carro tá sem gasolina, eles têm que dar um jeito nisso. Qual é o objetivo maior do protagonista? Não é reabastecer o carro. O objetivo maior do Chico e do Bento também é chegar no destino que eles estavam querendo ir antes. Afinal de contas, eles estão... Exato. Isso não é grandioso. Você nem precisa saber qual é o local. Claro que, se fosse realmente uma história... eu tô indo visitar a minha mãe. Você dá um motivo. Só que não ter... vamos dizer assim, vamos dar outro exemplo. Objetivo maior. Minha mãe está morrendo com câncer, eu preciso chegar lá. Hoje, maneiro, nobre, altamente identificável. A jornada é uma merda, chata pra caralho. O objetivo salvou a jornada? Não. Você nem sabe pra onde ele tá indo. Ele tá num carro que você não sabe pra onde ele tá indo pro horizonte. O objetivo dele, fazer o carro andar pra frente. Mas o que acontece no intercalço desse meio é engraçado, é maravilhoso, que mesmo sem você saber para onde ele vai, essa jornada foi incrível. Tá vendo qual o ponto aqui? Principalmente quando você vai tentar colocar os apelos das obras, que é nichar a técnica, é nichar a obra pela técnica. Não, a técnica é uma tradução da obra. Não, eu acho que a técnica é um indicativo de qualidade, uma qualidade per se. Estão viajando dentro de um carro é porque eles querem chegar em algum lugar. Mas querer reabastecer o carro, querer encher ele de combustível para continuar a viagem, é o que eu vou chamar aqui de objetivo menor. E esse objetivo menor só surge quando surge o conflito. Ele é quase que uma resposta
para uma resolução de algum problema que surgiu. Eles estão viajando para aquele lugar, surgiu o problema, que é acabou a gasolina do carro. E o Bento tem que arranjar uma resolução para isso. Então ele toma como objetivo dele conseguir reabastecer o carro. O objetivo menor. Mas o objetivo maior dele continua sendo prosseguir a viagem. Afinal de contas, ele quer chegar em algum lugar. E já começa por aqui a diferenciação da estrutura de Bleach. Se a gente for analisar mesmo, o Ichigo, que é o protagonista da história, ele não tem objetivo maior. Os únicos objetivos que surgem... Puta que o pariu! Não é nem questão de você não achar bom. Não, o objetivo maior do Ichigo é continuar a vida escolar dele. Literal, tem várias obras escolares que é sobre isso. Objetivo maior, ser feliz, lutar, blá, 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 tá lá, pô. Tipo, não, e o pior, mesmo se, esse é o problema. O Ichigo não tem objetivo. Porque isso é ruim. Por quê? Não é identificável. E se o mob... o objetivo do mob é de se declarar. Maneirinho. E se você tira a declaração lá do final? Claro que você tira a catarse. Mas o mob, ele é um menino que ele quer só ter uma vida escolar normal. Só. Não, esse é o objetivo. O objetivo do Ichigo é só ter viver. Por quê? O objetivo dele é viver. O objetivo do Ichigo é viver. Tá vendo qual é o ponto que eu tô querendo dizer aqui? Porque o objetivo final é tipo você pedir que a história... Qual é a moral da história? O que diferente é dessa argumentação de moral da história? Bleach não tem moral da história. Dragon Ball é: coma bem, treine bem, descanse, bababá, lute, melhores, babá. Naruto, ciclo de ódio. Então, e daí? E daí? O Bleach não ensina nada. E daí? Você tá vendo qual é o problema? Vamos ver se ele vai argumentar do porquê isso pode acontecer. Por que, Ale? Porque, literal, como você tá enchendo a técnica pela técnica, você acaba terceirizando, foda-se, a uma obra, são coletâneas de ações, de técnicas, de histórias, de conexões humanas. E elas têm que funcionar dentro de City, não no manualzinho de roteiro academicista, porra. Entendeu qual é o ponto? Não sei, não. Surgem pro Ichigo são causas de problemas que vieram pra ele. Por exemplo, no começo, ele era um cara que vivia... Por causa da escolha que ele teve no capítulo 1. Ele é uma pessoa normal que teve a escolha de virar o papapá. Esse é o ponto. E outra coisa, talvez o macro vá se desenvolvendo através do micro. Até porque nada disso é uma verdade fixa. Qual era o objetivo de Dragon Ball lá na primeira saguinha? Literal, o objetivo de Dragon Ball se torna Dragon Ball lá no capítulo 20, lá no treinamento com o Kami. Dragon Ball se torna Dragon Ball quando o Kami vence do Goku como Jack Chun. E não tá no começo da obra. E não precisaria nem estar no final. Porque a sua vida, qual é? Vamos lá. Qual é a lição de moral da sua vida? Qual é o seu objetivo? Beleza. Mas você sempre teve esse objetivo? Então, quando você não tinha objetivo, você não existia? Não, né? A questão é mais divertido. Fato. Mas isso é um ponto em Bleach. Ao ponto que, beleza, o Ichigo quer virar o rei das almas. Isso, pra mim, não conserta nem adiciona porra nenhuma em Bleach. Eu acho que até piora esse tom de caos urbano. Não sei se é caos urbano que é o nome certinho, é de investigação urbana, que tem no comecinho de Bleach, pra mim é muito proveitoso. Claro que tem uns probleminhas lá dos personagens, mas aí eu não vou entrar em contato, até porque não quero debater algo que eu não tenho tanta propriedade pra falar. Porque ele já tem ele ser o diferente, que ele olha e vê espírito, só isso você já tem. Então só o fato do Bleach, do Ichigo, ter poder e não querer ter esse poder, tá aí. Querer ser normal, tá aí o objetivo. E a história é ele nessa resistência e dessa forma de como ele se vê da autojornada do interno dele. Ou você vai falar que o Ichigo não tem autojornada. O Ichigo não tem autojornada, Não tem? Aí fudeu, porra. Não, a gente não viu. E nem assim, não, a gente não viu o mesmo personagem. Tranquilo na cidade dele, aí ele via espíritos. Aí surgiu o Shinigami, que veio pra ele acabou se tornando Shinigami, e isso acabou trazendo uma complicação pra vida dele. Até aí não foi mostrado que tá muito aquela argumentação, o Ichigo é ruim porque ele não gritou que ele quer ser o rei dos piratas. Ele tinha objetivo maior nenhum. O objetivo do primeiro arco, primeira saga de Bleach, é ele ir pra Soul Society e resgatar a Rukia. Mas isso não é o objetivo da história inteira. Por exemplo, Naruto. E daí, nossa, ele vai pra essa argumentação mesmo. Puta que pariu, que argumentação ruim, caralho. Porque o maior problema dessa argumentação é que, não. Isso não é nada. Ele tá reclamando de um perono nada. Tipo, se ele, eu gosto de quando o objetivo tá pra eu saber pra onde vai. Qual é a diferença dessa pessoa que assiste uma obra pelo final? Qual é o problema? Vamos lá pra Boku no Hero de novo, dessa vez. What problem? Porque você mata todas as jornadas de desenvolvimento pessoal. De novo, essa técnica é usada pra shounens porque é uma promessa para te fisgar na leitura semanal. Mas há histórias que não querem te fisgar através dessa técnica. Obra de estrutura episódica, de reflexão episódica. Tá vendo qual o ponto aqui? Arco estático. E daí? Não, uma jornada do... Ele tá muito preso na estrutura de jornada de 3 atos. Não é isso. Não. É quem tem Ketsu? Não. Status comum, chamado, negação, ação. Status comum. É isso aí.
Sem dúvida não. Você não precisa disso para ser bom. Ah, mas você precisa, quando você não segue a técnica, você precisa fazer coisas para dar enxerto. Fato. Compensar. Fato. Isso é fato. Ou não. Cara, eu vou fazer um protagonista reflexivo. Ele vai ser mais introspectivo. Ah, o pessoal vai cagar pro protagonista. Então vamos lá. Então como é que você faz a pessoa? Talvez o protagonista não é feito para você amar ele, ele é a reflexão da obra. Ok. E daí? Quem disse que o seu protagonista favorito... Quem disse que o personagem favorito da obra precisa ser o protagonista? O meu em Dragon Ball é o Vegeta. Bem que eu também já fui do time que acha o Goku ruim, mas aí é outro problema, outro erro meu. Mas voltando. E daí? O erro da obra é se você faz você não querer voltar nela. Se você se desconecta dela. Se tem uma diferença muito grande do Ichigo para Orihime, para Rukia e pro jamaicano lá. No jamaicano? Não. Mas o Shed lá. Isso é um problema. Não do Ichigo pra Rukia e nem pra Orihime, mas é o Shed, nem pro Quincy lá. Vamos ver como se ele vai argumentar pra esse ponto. Eu não acho que vá, porque ele tá tipo, não tem, é ruim. Tipo, oh meu Deus, eu não sei pra onde a história vai. Isso é muito foda, né? Porque eu tô experimentando, tô aprendendo junto com o Ichigo ele não se conhece, ele não tem objetivos, e por isso, como eu também... Vamos lá, eu não tenho objetivo pra minha vida, eu vou lá e entendi pro Ichigo, o Ichigo também só tá existindo, eu também só tava existindo na minha vida, eu me conectei com o Ichigo e por causa disso, tá vendo qual é o ponto? Como você não consegue agradar todo mundo, você não consegue ir pra frente e pra trás ao mesmo tempo. Quer se tornar Hokage. Esse é o objetivo do protagonista. O Ruffy quer se tornar o rei dos piratas. Esse é o objetivo dele. As complicações que surgem antes dele conseguir se tornar o rei dos piratas, ou antes dele conseguir se tornar o Hokage, são o que a gente vai chamar de conflitos. Mas pra resolver esses conflitos, ele precisa atingir algum objetivo. Por exemplo... realmente, eu uso muito comparação, mas realmente, comparação pra argumentação mais ou menos formal é uma merda, né, velho? As obras nem sequer têm a mesma estrutura de história, narrativa, de arco, simbólica, porra nenhuma. Eu queria falar mais mal de Bleach, viu, mano? Cara, eu não lembro o suficiente de Bleach pra tanto elogiar quanto pra falar mal, mano. Não gosto disso, não. O Ruffy, ele tem N conflitos antes... Só você ir na minha comunidade aqui e ver lá reclamando sobre o Kid Buu e o final da Saga Buu, velho. Pra você ter noção, como é mais ou menos o nível. Eu consigo fazer um TCC só do final da Saga Buu. Imagine sobre todo o arco. Conseguir se tornar rei dos piratas, que ele não se tornou ainda, por sinal, não tô dando spoiler nem nada. Por exemplo, no Steel Blue ele precisa derrotar tal pessoa pra tal pessoa entrar na tripulação dele. No arco da Nami, o objetivo menor dele é derrotar o Arlong. Porque um do arco é ir pra frente e o quê? Enquanto um tá andando pra frente, o outro está parado e o problema vem. E daí? O arquétipo de defesa da vila. Por que isso é ruim? O arquétipo de defesa da vila. Estou vivendo na minha vila, vem os gauleses. Vem os gauleses não. Vem o Império Romano. Por que isso é ruim? Qual é a diferença de eu ir até o problema e do problema vir até mim? Por que isso é bom? Por que isso é ruim? Sua preferência você pode ter, mas por que isso é ruim? Até então não é o que eu quero, não é o que é comum em outras obras, logo é ruim. Não é a característica dessa obra. Não, é isso que faz essas obras serem boas. Tá vendo qual é a simplificação? Aí o cara sai com a resposta da dúvida dele, Bleach é ruim, e tá cego para até outros tipos de artes. Essa é a merda. Porque se ele derrotar o Arlong, a Nami vai entrar pra tripulação dele. E ele precisa de uma navegadora pra conseguir encontrar One Piece. Então todos os objetivos menores que ele vai resolvendo são em prol do objetivo maior. Naruto é a mesma coisa, ele quer se tornar Genin, ele quer se tornar Chunin, ele quer se tornar mais forte. Até mesmo salvar o Sasuke, pra ele, é um mini objetivo pra se tornar Hokage. Ele mesmo diz durante a série que se ele não conseguir salvar o próprio amigo, quem é ele pra se tornar o líder de uma vila? Então ele impôs como objetivo pra ele resgatar o Sasuke, e só assim ele vai conseguir ter paz de espírito, ele vai se considerar merecedor... falou mais dessas duas obras do que de Bleach até agora, em minuto 5, velho. Do título de Hokage. Mas todas as resoluções dessas situações que surgiram são em prol dele se tornar Hokage. O Ichigo não, ele não quer se tornar, sei lá, o rei do Shinigami, ele não quer se tornar nada. Ele tá lá no mundo dele, o conflito vem pra ele e ele tem que... E isso é consistente? Ou do nada o Ichigo tem objetivo? Então se isso é consistente, por que isso então não é uma característica do Ichigo? Que ser passivo é chato, Lê. Eu queria que ele fosse um Shed Mogador. Então fosse, porra, se a sua argumentação é essa. Entendeu qual ponto aqui? De onde é o problema? Mas isso é difícil de eu me conectar. Eu me conecto com o Ichigo exatamente porque ele tá nesse marasmo da vida e da própria auto-reflexão, que eu já estive, e talvez eu esteja, e isso me conectou com ele. Qual o ponto? Então quer dizer que agora só pode existir o protagonista proativo, o protagonista de chamado, o protagonista de ação direta de busca. Não o protagonista de auto-reflexivo, de autogestão. Agora, o Ichigo é bem feito, isso é bem concatenado, sei lá, algo que é mal feito em Bleach que eu lembro. Romance. Não é ruim romance em Bleach. Porque não existe. O romance em Bleach não existe. Até o shippeiro lá não existe. Então nem dá pra reclamar. Porque eu gosto do meio tom que tem lá com o do Ikoha. Depois, não, tem da Orihime lá do negócio lá. Depois dele lá com o Ikoha, que é Bleach não tinha viés romântico nenhum. Romance era só uma piada, um garnet, até virar uma estrutura da história.
E eu gostei dessa transição. O que eu não gostei da porra da Haruka é com o Caba lá. Eu gosto do Caba lá, mas o Caba lá, o Caba da Bankai de Cobra e o Caba e o Shed lá, é dois personagens que, pô, seriam muito melhores. É aquela coisa de ter um personagem 10 e um personagem 8. É legal o personagem 10 ficar com outro personagem 10 ou personagem 9. Se ele fica com o personagem 8 é ruim. Entendeu qual ponto? Ah, não sei se eu tô explicando bem isso aqui, mano. É coisa de chipeira, coisa de quem gosta de romance e fica chipando obra de romance e obra que não tem. Resolver porque ele tem que resolver. Essa estruturação do protagonista não ter um objetivo maior é problemática? Não. Não necessariamente. Eu acho que ela é mais difícil Não necessariamente, não é. de se lidar, porque como não, você não também não. Não é mais difícil de se lidar. Na verdade, como você não tem que. Você literalmente não precisa criar um fio narrativo entre as histórias. Na verdade, é até mais fácil de se lidar. A diferença é que, para um boom imediato, para se vender de maneira imediata, porque você já vende o final do começo. Você já vende o final do começo. E isso cria-se uma promessa que gera fidelidade. Um monte de gente odiando Boku no Hero, odiando Naruto, a reta final inteira, mas eu vou assistir essa merda pra ver se filho da puta ao menos sendo Hokage. Qual foi o que o pessoal mais reclamou quando o Naruto se tornou Hokage? Nem era ele lá. Tá pegando pontinho? E o pessoal mais reclamou do Midoriya. Não, ele não era o herói número 1 que eu achei. Ele achei que ele ia ser lá. Eu achei que ele ia ser o novo All Might, cheio de mulher, rico. Porque era o que eu queria ser se eu fosse o herói número 1. Não foi isso. É ruim, é uma merda, é um lixo. Tá vendo qual ponto? Na verdade, é mais fácil que essas obras fizeram, porque isso é extremamente mais comercial. Por isso que essas obras hoje em dia são bem mais bem faladas do que o próprio Bleach. Não que Bleach seja o auge da escrita, muito pelo contrário. Cara, você não vê valor nessa jornada mais autocontida que o Bleach tem, nessa reflexão mais postergada, em Bleach ser mais lento, pelo menos nesse comecinho, eu vejo como muito proveitoso. Não tem um objetivo, não tem uma busca, isso fica mais difícil de passar pro espectador, fica mais difícil dele se prender pra sua história. Mas isso pode funcionar, como por exemplo em Dragon Ball, mais especificamente Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball clássico faz muito tempo que eu não vejo, então eu poderia acabar falando merda. Mas no Dragon Ball Z, começa a história, o protagonista, obviamente, é o Goku, ele tá lá, vivendo normal, junto com a Tite, com o Gohan. O objetivo dele é o objetivo básico de qualquer ser humano, que nem pode ser considerado um objetivo, continuar vivendo, continuar sendo forte, continuar treinando pra satisfazer as necessidades pessoais do Goku. Mas aí, elementos externos arrastam ele pra trama. Os Saiyajins começam a vir do espaço e acabam puxando o Goku pra trama. Nesse ponto, ele é um protagonista igual o Ichigo. Ele não tem um objetivo e acaba gerando complicação por causa disso. Ele tá lá tranquilo e o problema acaba vindo e puxando ele pra tentar ser Não é um problema, esse é o problema. resolvido. Mas qual a diferença de tudo isso? Por que eu digo que Dragon Ball é bom e por que eu digo que Bleach é ruim? Porque quando Porque você a sua régua não serve pra porra nenhuma a não ser fazer uma análise errada. Ah, você tá julgando um peixe pra capacidade de voar. Tá indo pra uma obra de mistério reclamando que não tem ação. Tá indo numa poesia e querendo que ela fosse uma música. A comparação estão completamente descabidas. Completamente. Por quê? Porque Dragon Ball não é tão sério. Essa estrutura, foda-se o Goku não ter objetivo, que ele tem, mas não é importante. É uma obra muito mais battle. É uma obra que se ancora na característica dos personagens. Porra, mas velho, mas isso tem em Bleach também, pô. Agora que eu tô vendo. Vê, porra. O cara das Osas é muito foda. O Grimmjow, mano, o Grimmjow é maravilhoso. O Grimmjow, eu gosto do Kyoha pra caralho. Eu adoro a carinha de peixe do Kyoha. Adoro a carinha de peixe do Kyoha. Porra, os Zeros são maravilhosos. Mano, o Kenpachi, o Zaraki, mano, aquela luta foda dele. A dos Guizos. Só a explicação dos Guizos do Zaraki é foda pra caralho. O motivador do porquê. A estrutura lógica do porquê o Ichigo vai ter o aumento de poder progressivo dele na Society. Que era pra ele perder pro Zaraki. Ele só não perde pro Zaraki porque o Zaraki é um puta orgulhoso. Que se deixou ser ferido. O Ichigo quase morreu o Genpachi só porque ele é o auge lá tipo um Vegeta da vida, foda-se. Vocês me entenderam? O auge lá da porra lá. Ele caiu, tipo, o Kenpachi, ele deu aquela, você toma aquele soco, você dá aquela desligada, e você acorda rapidão, e o Ichigo lá, quase morrendo, se fudendo, aí ele vai lá, ele perde de novo pro caba lá da Rosa, ele vira o Hollow, o cara, quando ele vê o que ele fez sem ser ele, não, isso não foi justo, me arranca lá, você fez foda pra caralho também, o orgulho do guerreiro, tem até o primeiro arco lá do Hollow, da caça. É que tem aquela porra daquele leãozinho, né, mano? Eu lembro que esse leãozinho era chato pra caralho, velho. Eu lembro, mano. Só que, pô, é de verdade. A minha primeira assistida de Bleach é que acho que eu só assisti o anime uma vez. E o anime ele é mais fixado na minha memória. E eu misturo o mangá com o anime, mas foda-se. Eu assisti muito até pra parte lá dos espadas. Foi o que eu vi. Tava tendo bombado em anime na época. E o que eu assisti. Então eu assisti muito sem prestar atenção no começo. O que eu sei do começo é mais pelo mangá. Se fosse pelo anime eu nem lembrava. Mas o começo é muito bom. Cara, só de você lembrar lá do filho da puta abrindo lá a espada. Puta que o pariu. A primeira aparição. Por isso que eu fico triste, porque aquele corno da espada molenga lá, da espada molenga,
Por isso que eu fico puto que ele não teve. Porque a primeira aparição dele foi foda. A justificativa de estar com metade lá metade do poder. Tem a porra lá do caba do chapéu da lei, que eu esqueci o nome também, que é muito foda. O treinamento dele é muito foda. Mano, o que Bleach mais tem é personagem. Por quê? Quando você tem algo que brilha pouco, talvez você ter outros brilhos, não tanto brilhantes, pra você se ficar, é bom. Ou seja, por isso que muito personagem que ele é construído em um espaço de tempo muito grande, tipo 2, 3 sagas, o personagem parece que ele tá sempre se adaptando, você sempre tem personagens com a verdade fixa deles rápida. Só você pegar o quanto você gosta de personagens que ele vem, aparece, tem 2 interações e você já tá gostando dele. O Neymar lá também, porra, só porque o cara é o Neymar já tava gostando dele, mas se vocês me entenderam. Isso tem muito Dragon Ball. Isso tem muitas obras. Fullmetal tem isso muito bem lá. A vendedora e o marido dela. Porra, meu. Eles têm 2 interações e você já ama esses personagens. Enquanto a verdade do Elliot está sendo trabalhada e ele tendo a verdade dele desde o primeiro episódio até o último. Você faz um contraponto de um personagem que está sendo espaçado por muito tempo com mini espaçamentos de verdade. Ou seja, o personagem tem a verdade dele sendo confrontada de uma maneira muito lenta. Então você, para que a pessoa não canse de olhar para o mesmo tom, você vai intercalando os tons. Pô, pra mim, Bleach isso é minimamente bem feito, porra. Porra, o Yoruichi, porra. Cara, não dá. Porque se ele for, tipo, em Bleach é ruim porque é chato. Mas não, porra. O pessoal adora os outros personagens, porra. Tinha até problema do pessoal babando demais o Zaraki, porra. Quem se lembra? Caralho, quando o Zaraki, se o Zaraki tiver bancar e nada segura ele. Aí você viu o que aconteceu lá, então foda-se. Você não trabalha com uma estrutura de objetivo de protagonista, você tem que ter... Este livro aqui tem 160 páginas. Sabe qual é o tempo médio que... 2. outros elementos pra segurar a base desse roteiro. E o elemento principal que pode fazer isso são os personagens. E Bleach não tem personagem bom. Tem um personagem... Tipo, não, é aquela coisa de Naruto, porra. Naruto tem 100 personagens. 50 são bons. Porra, 50 personagens são bons, porra. O problema não é os 10 níveis, sabe? Vamos lá. Uma coisa é você ter um personagem, nota 9, 8, 10, 8, 8, 9, 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 8. Você tem um personagem 10, 5, 5, 5. Tanto que todo personagem de Bleach é minimamente gostável, seja porque eles são bonitos, ou seja porque eles são interativos, diferentes, legais. Até daquela divisão lá que ensina o Ichigo a virar Hollow, porra. Ah, lembrei. Eu lembrei lá do Zetsu Negro, do Zetsu Branco lá, falando de Bleach. Puta, arrepiei. Puta que pariu. Ó, o anime tem 1 milhão de defeitos, mas as lutas, puta, aquela luta deles lá, do Yahabá. Arrepiei só de lembrar, porra, velho. Porra, muito foda, velho. bom só. Mas assim, se você pegar Dragon Ball, o Goku é um puta no personagem, mesmo que ele seja bestalhado, seja estranho, mas ele é um personagem, ele tem com a construção, ele tem carisma, ele tem um peso pra segurar o papel de protagonista. Aí vai surgindo Vegeta, Piccolo, uma porrada de personagem, tem personalidade bem demarcada, eles têm um papel ali Agora, dentro o argumento dele não faz sentido, ele só tá falando das outras obras, ele não fala de Bleach, porra. Cada um faz alguma coisinha, mesmo que seja pouca, pra desenvolver a história. E além do mais, todos esses outros Era muito melhor ele tá falando sobre ele, do que ele gosta e do porque ele não gosta disso em Bleach. Do que tentar fazer essa análise técnica. Pra que serviu isso daqui que não serviu pra nada, pô? Só pra mostrar que você sabe alguma coisa? Pra dar viés de autoridade com aula 1 de faculdade? De qualquer cursinho de narrativa, qualquer videozinho de 10 minutos de essa porra? Bizarro. Mano, eu acho muito mais foda quando o objetivo é grandioso. Foda-se. Ai, foda-se se o Ichigo demora 50... Não, eu gosto de um objetivo grandioso, eu gosto de ver um norte. Eu gosto de estar lendo uma obra e saber o que esperar. Porque aí eu posso antecipar, ou eu posso me frustrar. Eu gosto dessa jornada. Tipo, só que aí no final é um não argumento. Tipo, Bleach não tem personagem bom. Porra, mano. É aquela coisa, né? Afirmações do caralho perdem provas de fuder. Mas além do protagonista, precisam ser desenvolvidos. Se você pegar o Vegeta, no começo da saga Saiyajin, puta de um baixinho arrogante, querendo destruir tudo, tirando pica das galáxias, aí vai na saga Freeza, ele tá chorando lá pro Goku, contando a história dele, por que ele é assim, o Toriyama mostrou pra gente o histórico do Vegeta. Por que ele se tornou um cara arrogante? Por que ele tá querendo fazer as coisas? Aizen. Vai falar que o Aizen tem isso. Aquele cara que trai todo mundo pra tentar trair o Aizen. Isso. O plano pra pegar o Aizen. Caralho, agora que eu tô vendo que o que eu mais lembro de dar a porra do arco das espadas, né? É o que eu mais gostei mesmo. Foda-se se tem 1 milhão de erros. Foda-se o zero. Foda-se, eu lembro lá do Ichigo caindo com o peito aberto, se transformando em Vasto Lord. Até hoje, ainda é uma das minhas cenas que mais me arrepia de todos os animes, tá? Nossa, você nem era tão fã. Cara, quando eu penso em Dragon Ball, eu penso em cacetada de cena boa. Independente da intensidade delas. Foda-se uma obra que eu tô cagando pra 90% dela, tem 2 cenas que eu acho foda pra caralho de Bleach. Eu acho que eu não posso me considerar um mega fã. Mesmo que uma das cenas mais impactantes que eu já tive num anime, tipo, até hoje eu de arrepiar, é a cena lá dos Vastos Lord. Porra, toda a construção do Índico caindo, do coração e blá blá blá. Tipo, muito foda a construção dele. Aí tem a própria Rukia. Mano, vai falar que a Rukia não é legal, porra?
Ah, mas o Power Scale da Hulk é ruim porque não faz sentido ele ter aquele poder no começo, depois ela ter bancada. Foda-se o Power Scale, quer que o Power Scale vá pra casa do caralho. Ele é importante em obras que se leva essa porcaria minimamente a sério, foda-se. Claro que você pode, como tudo nessa vida, levar o Power Scale com um pouquinho mais de seriedade. Isso é um erro de fato. Caralho, a obra é ruim porque o Power Scale dela não é tão bem feito? É foda-se se o Power Scale da obra é bem feito. Eu tô achando foda a estrutura da luta, é a simbologia da luta, é a conexão da luta, é o emocionalismo da luta. Isso que eu acho foda, não quem é mais forte, quem é mais fraco. Claro que isso vai ter em todo Battle Shonen, mas não é isso que se brilha. Entendeu qual é o ponto aqui? Qual é o objetivo do Vegeta em tudo isso? E por que ele é um personagem daquele jeito? Ele construiu o personagem do Vegeta, assim como ele fez Se com você tivesse pegado o Vegeta até a saga Saiyajin, a sua crítica bate perfeitamente. O Vegeta não tem objetivo a não ser ele é mal, porque ele é mal, ele tá vindo conquistar o planeta. Tá vendo como a sua crítica, se você perde um ponto de conexão, morre. Você poderia dizer, o Vegeta é ruim porque ele não tinha objetivo. Aí depois ele foi virar um personagem bom com objetivo. Mas até a saga Saiyajins, o Vegeta é ruim porque ele não tem objetivo. O objetivo dele é meio genérico. Aí depois ele ganha, mas o Vegeta, saga Saiyajin é um lixo. Aí na saga Freeza é bom. Olha como encaixa bonitinho a crítica dele. Nossa. É aquilo, pô. Quando você simplifica, mano, tudo pode ser simplificado. Tudo. Se você pega uma obra e reduz ela a um grão de arroz, ela vai ser um grão de arroz. Por isso que é muito feio, simplificação. O pior é que não tem como você fugir, porque senão você faz igual um vídeo eu. 1h30 de vídeo que não diz porra nenhuma, porque eu simplifiquei. Menos do que o Guto, mas ainda é uma simplificação. o Goku. Por sinal, o Goku, mesmo não sendo um protagonista ativo, como eu já expliquei antes, ele foi arrastado pra trama, ele não busca tentar entender o que ele é. Ele não é um super-homem da vida, ele não tenta buscar explicações pra de onde ele veio, quem ele é. Não, ele tá lá. O Ichigo um pouquinho. Mas mesmo assim, com a saga dos Saiyajins e com a saga Freeza, o Toriyama explicou pra gente de onde ele veio, quem ele é, por que ele tem esses poderes, e nesse processo acabou desenvolvendo o personagem do Goku e acabou desenvolvendo uma porrada de outros personagens. Mas não é do Goku, é da história. O Goku tá cagando. Tanto que se você sabe, Guto, se você participou das regras, o que você tá falando aqui, muita gente vê como um erro na saga Freeza. Porque não faz sentido o Super Saiyajin, sendo que o desenvolvimento do Super Saiyajin, a porra do Goku não estava nem no planeta. Mas aí vem lá dele ter visto o Vegeta, tal, que ele viu lá, que ele deixou aí na conexão. Cara, vai ter essa conexão dele se chamar um Super Saiyajin Goku, hack, bababá, que veio da Terra, bababá, Super Saiyajin. Quando ele grita lá, só por causa que ele viu o Vegeta morrendo, é só isso. O que a gente viu, tem toda aquela lore. Mas o que o Goku viu, foi só o Vegeta chorando e pedindo. Então, por isso que o Vegeta estava chorando. Tá pegando um pontinho? Caralho, eu tô defendendo Dragon Ball, tô defendendo... Ah, muito mais! E Bleach tem um pouquinho desse lance de mostrar o passado. Ele sempre mostra um flashback do Ichigo, mostrando alguma coisa, mas mesmo mostrando que a mãe dele foi morta pelos Hollow, uma porrada de poder louco lá, eles não constroem o personagem do Ichigo. Se você pegar o Ichigo do primeiro capítulo não, o segundo, que ele já era Shinigami, até o capítulo que lançou essa semana, o Ichigo é o mesmo personagem. A única coisa que mudou pro Ichigo... Não, nem por um caralho. Mano, é só você lembrar dele lutando lá com o Grimmjow e pedindo desculpa pro Grimmjow. Só ali já mudou. Só ali já mudou. Aquela carinha de melancolia, ou ele lá dá espadada no Grimmjow. Não. Gente, vamos lá. Performática, que é como você se move, e o seu interno podem e muitas vezes vão ser dissonantes. É aquele personagem que, na ação dele, ele tomava um café todo dia. Mas ele tomava esse café todo dia porque ele não gostava de café, ele queria se punir. Aí ele se conheceu, experienciou, blá, blá, blá. Aí ele começou a gostar de café. Terminou a história tomando café. Por quê? Porque agora ele gosta de café. Ele se desenvolveu, ele aprendeu a gostar, ele toma um café porque ele gosta, não porque ele quer se punir. Que bobo, né? Sim, mas sim, pô. Tipo, ele é um mesmo? Não. Eu acabei de mostrar 2 vezes que ele mostrou. Porque ele não se move de maneira caricatural. Foda-se. O Ichigo do começo pro Ichigo do final é que os poderes dele foram aumentando. Cada saga, ele descobria que ele era de uma raça diferente, aí ele treinava e conseguia um poder diferente, poder diferente, poder diferente, mas o personagem em si não mudou. Não que a base da essência do personagem tenha que mudar. Por exemplo, o Luffy queria ser Rei dos Piratas no primeiro capítulo e ainda quer ser Rei dos Piratas. O Naruto queria ser Hokage no primeiro capítulo e até o penúltimo capítulo ainda queria ser Hokage. Pô, mas por exemplo, você pode reclamar disso daí do Naruto até a luta, até ele treinar o modo sábio. Tipo, o Naruto até o modo sábio era ruim. Não, mas é porque tem a justificativa no final. E se você perde essa justificativa? Se você não interpreta essa justificativa? Diferenciação, tem uma construção de personagem, que é o termo essencial aqui dentro de qualquer história. Construção de personagem. O Naruto tem isso. Ele continua sendo meio besta, tendo momentos cômicos dele, mas ele não é mais aquele moleque arrogante. Agora, ele entende a situação da sociedade, ele entende por que ele passou por aquilo, e o Kishimoto conseguiu construir o personagem de Naruto. Por isso que a gente acaba tendo empatia por ele, porque ele conseguiu desenvolver bem o personagem. Eu acho que o exemplo de desenvolvimento do Naruto mais gritante é quando ele volta do treinamento Senin, quando ele vai lutar com o Pain. Antes disso, um pouquinho antes da morte do Jiraiya, ele era um molecão completamente babaca, que às vezes não levava as lutas a sério, mas quando ele volta do treinamento com o Pain, ele é um... Também não. Também não. Só pegar como o Naruto era lá no começo, lá, porra. Você vai ter gente falando que o Naruto é chato. Como ele falava, tô certo, repetidor, chato, idealista, egoísta, idiota.
Não, o Naruto já tem e já vem no progresso onde ele já tá sendo tá tendo a maturidade, até que ele matura o máximo que ele vai chegar. É um cara maduro, ele é um novo Naruto, mas não foi bruscamente jogado pra você. Mostrou todo o treinamento dele, mostrou tanto de disciplina que ele aprendeu lá no mundo dos sapos, e por isso ele se tornou diferente. E é exatamente isso, eu já falei Se fosse isso que o Guto tá falando, seria ruim. Porque o personagem mudou completamente do nada, da água pro vinho, em uma única saga de treinamento, cujo que deveria, dado até então, o número de episódios, ter sido de uma maneira progressiva. Claro que aqui deve ser só, talvez, um erro do exemplo, né? duas vezes, mas é exatamente isso que falta nos personagens de Bleach, não só no Ichigo. O Ichigo não muda de consciência, o Ichigo é a mesma coisa, mas todo aquele grupinho sem sal dele é pior ainda. Vamos pegar, por exemplo, a Inoue. A Inoue, no começo de Bleach, ela era uma mina peituda da escola que gostava do Ichigo, aí acabou que ela tinha poderes paranormais, começou a seguir o Ichigo sem objetivo nenhum, foi seguindo o Ichigo sem objetivo nenhum, e ela não tem objetivo, ela foi só seguindo o Ichigo e preenchendo volume na história. Ela ama o Ichigo. Claro que a Inoue foi muito fudida pelo anime. Puta, Velho, é porque quando acontece lá o que acontece com a Inoue, é mais uma piada de amor platônico. Não dá pra falar que aquilo é um romance. Ah, a gente pode argumentar o que a gente for, porra. Como eu sou shippeiro, sou romanceiro, isso eu prestei atenção quando eu li. Mas, quando vai virando a chave pra algo que era apenas uma apaixonite adolescente por um sentimento real, retroalimentado e além de infinito, palpável, é muito foda. Essa virada de chave, que não apenas não tem no anime, como a Inoue, ela é muito mais chata e insuportável no anime. Então dá pra entender se você só viu o anime e você não gostar da Inoue. Isso é merda. Só que ela tem um objetivo de novo. Ela ama o Ichigo e ela quer proteger o amor dela. Isso não é objetivo? Ah, mas ela erra, idiota. O personagem é ruim porque ele tomou um erro na história. A história mostrou a ação que a Orihime foi inteligente. Ela lá, mas aí o anime estragou ela. Não, o anime piorou um personagem nota 8, nota 9, pra nota 7. Ela não foi pra nota 5, porra. Tem lá, o arco dela lá com o Yukioha. O foda do anime é que a porra da Inoue tem mais química com a porra do Ukioha do que com o Ichigo, velho. Puta que pariu, velho. E se você leu um mangá, pelo menos quando eu li, é tipo você tá pedindo pro cabo pra irmã comer o irmão, porra. Nesse nível. De tão assustador. De você ver dela ser essa bondade, dela ser esse perdão, dela agir de como é que ela tem que agir até com pessoas ruins, ele vê isso, e esse excesso de bondade, esse excesso de sentimento, não é nem bondade, é sentimento que a Orihime tem, porque como ela tá amando, aí todos os sentimentos estão aflorados e blá 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 blá, ele vê isso, e o ser que tinha a cara mais apática e sem sentimentos, até então da obra, é tocado pelo sentimento, e ele morre, a morte dele, ele morre sem expressar sentimentos, mas ele foi aquele que mais queria sentir algo. É meio que aquele paralelo do morto que quer sentir a vida, né? Se eu não me engano, é mais ou menos esse ponto aqui. Tá aí. E ela não apenas tem objetivo quando o objetivo dela muda e altera os outros personagens. Aí o Guto vai falar que isso não tem no Ukioha porque o Ukioha não tem expressão. Mas tá foda, porra. Ele pegou, bom, uma obra que grita. O Ichigo não tá gritando. O Bleach não tá gritando. É ruim. Por quê? Porque ele aprendeu que o viés de bom dele, olha lá, bom fixo, é isso. Se não é isso, é ruim. Lê, mas talvez tudo que ele tá falando faça sentido. Mas da forma que ele tá argumentando aqui, porra, se eu que tenho problema de memória tô achando, mano, não. Pelo pouco que eu lembro, não tem mais gente isso daqui. Ah, mas ele tá simplificando. Então é pior ainda. Principalmente com esse tonzinho professoral. Como o Sado. O Sado até que tem um pouquinho de passado com o Ichigo, só que eles O não Sado isso. o Sado é o pior. O Sado é o pior. Ele é o que menos tem desenvolvimento. Isso é uma merda. Caraca, ele tá ao contrário, né? Será que no anime... Não. Também no anime não. No anime não. É Ichigo, Rukia, o Sasuke lá, Inui, Sado. Ele ainda é o pior. Isso direito, eles... Ou será que o pessoal pegou ranço da Inui porque ela só fica falando Kurosaki-kun, velho? Mas é que o Shadow, ele não tem, tipo, importância quase nenhuma pras lutas mais pra frente. A desconexão dele com a história comum não dá. Não dá. Talvez o Guto goste dele porque ele é moreno. Ele é jamaicano. Não sei se ele é jamaicano, tô só zoando, tá? Mexicano, não sei. Foda-se. São amigos, mas eles não são amigos ao mesmo tempo. Eu acho que um dos grandes problemas dessa parte de interação dos personagens é que Bleach é um pouquinho mais realista que o restante. Então os personagens dentro do grupinho principal... Menos lúdico. Eles não vão... Não é que eles não vão. Na verdade, os humanos, eles são muito mais temperados do que as outras raças, se você parar pra pensar. Onde estão os seres excêntricos? Ou seja, o Ukioha, ele é excêntrico porque ele não tem excentricidade. Aí você vai lá nos arrancas, pega lá, enquanto você sente que os humanos, eles são muito mais temperados. Principalmente depois você vai pegar, porque negócio da alma, falta nos negócios lá, e porra, lá você percebe isso daí.
E eu acho que só isso já é o suficiente pra você perceber a excentricidade. A lei e a Rukia. Muito obrigado. Dá pra se argumentar nesse ponto que é porque ela aprendeu junto com o Ichigo, já que é entre aspas, a humanização da ação dela. Dá pra dizer mais um pouquinho que é isso. Por isso. Mas até mesmo a Rukia, ela é um pouco excêntrico, porque é ela que leva a excentricidade para o Ichigo. Entendeu qual é o pontinho? Mesmo sendo amigos pra caramba. E quando eu falo sobre excentricidade, ai, mas olha lá, Inui com rabanete. Isso é característica. A excentricidade é dentro da quando você vai para ou um viés dramático ou para a interação dos personagens comum deles, tipo, o personagem só está agindo sem. É muito diferente. Como a Inui tá andando na escola, como ela conversa. Aí você vai ver o cara lá, ele vai conversar e pega o outro, joga na parede e aponta a arma. Tá vendo qual ponto? O Grinjou, como o Grinjou tava lá com... É só você pegar os momentos de conversa dos personagens com o mínimo de tensão ou ação. Você percebe o quanto eles são diferentes. Eu acho que quem deixou isso muito mais excêntrico foi os Shinigamis e os Arrancas, se eu não tô enganado. Porque os Arrancas é loucura lá, os bichos lá. Enquanto você percebe que os humanos, até quando você vai pro pai do Ichigo, até quando você vai pro... Cara, é difícil explicar isso daqui, tá, gente? É difícil. Eu não consigo explicar, não. Mas a relação dos humanos são mais humanos, pros humanos. E dos Hollow é meio Hollow. Dos Shinigami é meio Shinigami. Dos Arranca é meio Arranca. E dos Quincy é meio Quincy. E o que liga esse ponto é que, os humanos são mais, entre aspas, moderados. Enquanto cada um deles parece uma caricatura de um sentimento humano. Enquanto os humanos, eles flutuam entre os sentimentos, parece que os pessoais, eles são apenas um extremo. Lê, mas aí tem os corações, mais ou menos, tá? Essa simbologia nos corações, dos coisas lá, é muito melhor dos Quincy não, Hollow com os Shinigamis, porque tem uma dualidade direta. Os outros é um pouquinho mais volátil. Quando eu li, pelo menos até essa parte, eu não senti nenhuma conexão muito direta, muito mais simbólica do que direta. Enquanto com os Hollows e o Shinigami é muito mais direto. Mas aí, se eu não peguei, você me fala aí, fala o número do capítulo, a gente lê lá depois essa porra. Eles têm um pouquinho de insegurança, eles não são tão abertos um com o outro. Você olha, por exemplo, o Ichigo pra Inoue. Você não imagina eles se encarando, eles tentando ter um diálogo normal. Eles têm algum tipo de coisa que impede eles de ter essa interação de amigo mesmo. E como eles não têm essa interação, eles não... são fechados. Assim como o Ichigo, os próprios sentimentos, de autorreflexão. Tanto que você pega eu não quero usar os Arrancas como exemplo, mas é o único que eu lembro que é caricatural. É quase como o personagem que mais age humano é o Traíra. Você já percebeu? Em Bleach. Quanto mais humano ele parece, mais traíra ele é. Então quanto mais excêntrico, mais verdade ele tem na sua ação. Em Bleach. Mais ou menos isso. Por quê? Porque a verdade e a ação dos personagens é muito caricatural. Que entra de novo aquilo, dos sentimentos e blá blá blá. Lê, mas isso não é muito difícil. Isso é uma das poucas coisas que eu acho que Bleach deixa bem exposto, tá? E deve ser por isso que muita gente gosta muito mais quando aparece os Shinigamis. Porque tá meio paradinho, meio comum, meio padrão, meio vida real. Aí quando chega o pessoal, parece que chegou os ET, chegou os alienígenas, chegou os diferentão. Entendeu qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? E pra mim os dois funcionam, tá? O comecinho mais lento é muito bom no começo, e depois tem essa necessidade. Quando o grupo principal começa a cansar, aí vem. Tá vendo o pontinho? Lê, mas a Onihime é meio inútil. Cara, coisa de Battle Shonen, não tem muito o que você querer dizer, não. Até os Quincy ficam meio coisados lá. Se abrem um pro outro, eles acabam não se abrindo pro espectador. Então você tá pouco se fudendo com o que acontece pra eles. Caralho, você precisa que o cara fale na tela? Porra. Aí, pelo menos pro anime é meio sacanagem, porque o anime tem cor, tem direção, tem áudio, tem câmera, tem composição de cena. Pô, meu irmão, tipo, no começo, ele tá falando aqui como se Bleach tivesse, sei lá, se ele tivesse chegado em 50 capítulos de Bleach. Mas, mano, não. Bleach já deu. Eu não sei qual é o momento, eu não lembro qual é o momento que você percebeu como você tem que ler em Bleach. Porque uma história também, ela tem que se ensinar a como você tem que ler ela. Qual vai ser o ritmo dela, como você tem que esperar dela, qual vai ser a função, como ela vai tratar os sentimentos dela. Ele tá tratando como se, cara, primeira temporada de Bleach. Não, porra, tu leu 300 capítulos, porra. Bleach já se mostrou quem ele é. Porque você ainda não sabe o que é Bleach. Bleach já se mostrou. Sabe quando eu falei sobre Chainsaw Man? Sobre o arco da Hensei? Aqui eu entendi o que é Chainsaw Man. Aqui eu sei como eu tenho que interpretar Chainsaw Man. Tá lá no arco da Hensei. Bleach já tinha feito isso, pô. Eu acho que no arco do Shinigami eu tenho certeza que já tinha sido mostrado isso. Mas quer dizer que eu não tô falando de verdade fixa. Porque como você tem que interpretar a obra, também pode ir mudando com o tempo. Mas a obra tem que te ensinar. Pô, o Coisa Branco lá falando, eu não sou ele, tá lá. Se foi bem feito, depois foda-se. É que aí a treta do Ichigo. Cara, a treta do Ichigo, de ai meu Deus, todas as raças. Cara, eu não consigo ligar pra isso, de verdade, tá? Eu não consigo, na verdade, eu acho isso conceito, acho, mano, maneiro, mano. Maneirão, entendeu?
Eu sou o cara que gosta lá de Yu Yu Hakusho, quando falou, seu tataravô, sangue retroativo, vinculou você, achei foda em Yu Yu Hakusho, e todo mundo fala que esse é o maior erro de Yu Yu Hakusho. Eu adorei essa porra. Ah, Deus Ex Machina, foda-se, adorei. São aquela mesma pedra dura, sem lapidação, no começo e no final. O Ishida é outro que surgiu, que tinha poderes paranormais e tá acompanhando o grupinho, e agora parece que decidiu virar um Vegeta da história. Mas por que isso tá tosco no mangá de hoje, o Ishida tentando ser um Vegeta? Porque não teve uma construção da mudança de consciência, que é o termo-chave que eu citei antes, não teve uma mudança de consciência do A Ishida. dele foi feita pra ser surpresa mesmo. É o tipo de técnica que ela vai ser valorosa do que o futuro vai guardar. Eu não sei de 10 anos atrás, não sei se de Dragon Ball, se o mangá já tinha acabado, se já tinha sido colocado. É aquele tipo de coisa que você julga quando você vê, aí quando trabalha você fala, caralho, é foda, falei besteira. O que é meio foda de você criticar sem ter terminado a obra. Não sei se já tinha terminado a obra, 10 anos, não sei se o Bleach tinha terminado, tá? Só que é o tipo de técnica que, dada como foi estruturado, só o futuro dirá. E você tá falando aqui sem ver o futuro, porque eu vi isso e gostei, porra. Com o passar das sagas. Se ele fosse mudando um pouquinho a cada saga, poderia chegar agora e seria completamente aceitável. Mas não, o Ishida era inimigozinho, aí virou inimigozinho, aí foi amigozinho saga, amigozinho, inimigo total. Não teve construção. Por isso o espectador fica chocado com um negócio que não tem sentido. Parabéns, você pegou. O espectador fica chocado. Esse é o ponto. E a partir daí vai ser construído o motivo. É um soco surpresa. Aí vamos ver o que a obra vai fazer pra fazer você gostar. É o Tibano. Por que eu lembro disso? Normalmente, quando... Pra maioria de técnicas não usuais. Maioria. Eu lembro de alguma obra, velho. Eu não lembro qual era a obra. Eu não sei se é daquela menina lá, que uns 8 episódios, não lembro. Nem se era a Higurashi. Era alguma obra que tinha um começo ruim pra caralho. Tinha um começo ruim pra uma porra. Lento pra uma porra. Acho que até mesmo mal animado, se eu não me engano. Ruim pra porra, ruim. Eu lembro dessa obra. E que eu tava lendo ela, assistindo ela, falei, mano, que negócio ruim da porra, mano. Como é que essa porra, a pessoa elogia essa merda? Aí chegou lá no episódio, pá. Eu acho que é Higurashi, mano. Eu acho que é Higurashi, velho. Que tava acontecendo um monte de coisa aleatória, que eu não tava entendendo, que eu tava achando chato pra caralho. Aí tem uma revelação, uma frase. Acontece uma coisa. Aí eu... Porque, oh meu Deus, então aquela cena é essa cena... Aí junta tudo e fala, puta que pariu, que cena boa. Aí todo o seu sofrimento é transformado em tesão. Basicamente o que aconteceu. Por quê? A qualidade é retroalimentada pelo viés da própria obra. Então, literal, o seu ódio pode transformar em amor, o seu amor pode ser ódio, um final bom pode estragar uma obra maravilhosa pode ser estragada pelo final ruim, ou nada disso pode acontecer. Então, literal, algo que você falou, nossa, que erro grotesco. Aí avança a história, você fala, puta que pariu, amei esse erro. Não era erro, se transformou. Por isso que bom fixo pra arte é de fuder, porra, porque você limita a pessoa. Aí a pessoa vira, tipo, sincretismo. Dentro da nossa cabeça e na cabeça de ninguém deveria ter sentido um negócio que é tão repentino. Não que na nossa vida não aconteça mudanças repentinas, mas dentro de um roteiro, de uma história estabelecida, uma história... Parabéns, o roteiro em qualquer forma de estrutura naturalista é baseado na realidade. Porque você traduz a realidade na história ficcional. Então se acontece coisa do nada que você nunca percebeu na vida real, pode acontecer na história. No mínimo. E isso numa análise naturalista, sim, funciona. Então, sim. O que você tá falando é, a história tem que ter lógica, todo personagem tem que ter lógica. Mas, porra, se na vida real você esquece essa porra da chave na sua mão, você procura o celular com ele na mão, porque um caralho, de uma história ficcional, o personagem tem que agir de maneira perfeita. Se o seu personagem age de maneira perfeita, normalmente ele é ruim, porque ele não é humano. Então, se na vida real existe isso, se na vida real existe hipocrisia, você pode colocar um personagem sendo hipócrita. Então é literal, você tá indo ao contrário do que um roteiro deveria fazer. Tem esse tipo de roteiro. Isso atrapalha esse tipo de roteiro, logo é ruim. Jovens, adolescentes, homens de 12 a 16 anos, isso tem que ter uma construção de uma história estabelecida, uma história pra jovens, adolescentes, homens de 12 a 16 anos, isso tem que ter uma construção pra poder ser bem feito. Tem apenas um Nossa, foi a maior cagada de regra do vídeo inteiro. Vamos de novo. repentino. Não que na nossa vida não aconteça mudanças repentinas, mas dentro de um roteiro, de uma história estabelecida, uma história pra jovens, adolescentes, homens de 12 a 16 anos, isso tem que ter uma construção pra poder ser bem feito. Tem apenas Acabou. Acabou o argumento do Guto. Porque além de não ser um não argumento, sintetiza em não era o que eu tava esperando, logo é ruim. Ele pegou gênero, ele apelou pra gênero. Ah não, gênero é assim que se faz. Cara, esse aqui vocês podiam dizer que eu tava pegando no pé até esse momento, mas esse aqui é o pior de todos os argumentos. É, jovem é burro, então você tem que gritar. É literal, o argumento do cara é isso. Jovem é burro, jovem é imediatista. Toda obra tem que ser então feita para burro e para quem tá com o cérebro derretido pelo TikTok. Não se pode mais fazer. Se dobra o TikTok. Fudeu. Fudeu pra caralho. Não é porque então existem obras formulaicas feitas para esse arquétipo de jovem que toda obra feita entre aspas para jovem tem que ser desse jeito. E outro ponto, o público cresce. Então a obra pode, e às vezes tem,
que crescer para se manter. Por isso que, normalmente, você tem uma escalada na narrativa e na problemática de um mundo gigantesco e muitos shounens. Porque o público cresceu e você tenta crescer junto com o público. Boku no Hero, Naruto, One Piece nem tanto porque... foda-se One Piece. Um personagem de Bleach que é diferente de tudo isso, como eu falei antes, e é o Aizen. Por quê? Qual a diferença do Aizen pro restante dos personagens? Eles pegaram o passado do Aizen, 100 anos atrás, mostraram tudo que aconteceu ali, mostraram um pouquinho do plano dele, aí no presente, mostraram os planos dele, as coisas que ele fez, e como ele mudou do passado pra hoje. Mesmo ele tendo um objetivo final, que seria ficar picudo e destruir, matar o Rei das Almas, ele foi sendo construído, ele foi mudando um pouquinho. Isso é representado até que fisicamente. Ele passa por etapas de metamorfose de uma borboleta. Se você for perceber, cada etapa daquela que ele passou, ele mudou um pouquinho. Uma ele tava um pouquinho mais... E o cara lá das fotos, que tem essa mesma simbologia. Não, essa mesma borboleta. Mas sei lá, velho. Tá complicado, eu não tô entendendo o vídeo. confiante, outra ele tava mais arrogante, na outra ele tava totalmente arrogante, tipo, meu Deus do céu, eu sou o picudo daqui, e o Ichigo foi lá e acabou quebrando isso. Mas exatamente por existir essa construção de personagem, que o Aizen é um personagem bem feito. E na verdade, por não ter construção de personagem, acaba gerando uma coisa que Fairy Tail tem bastante, que é o tal do protagonismo. Em Fairy Tail, como o Natsu não fica buscando tão arduamente o objetivo... O quê? Talvez seja aquele protagonismo de o problema sempre são centrados no Ichigo. Beleza? Mas por que isso seria um problema? Por quê? Porque fica repetitivo. Talvez. Mas, literal, só seria um problema se o Ichigo fosse lá e resolvesse tudo. Cara, eu fico aqui lembrando aqui de inimigo de grande saga. Qual foi o que o Ichigo venceu? Lá na estrutura dos espadas ele venceu algum, mas vilão final. O Aizen lá. Como ele venceu lá do Kenpachi. O menininho lá que não abre o olho nunca. Tipo, é que a história do Ichigo, e ele tá centrado em toda a história. Essa é a reclamação dele. A história do Ichigo. No final, toda a história de Bleach é uma analogia pro desenvolvimento e pra autodescoberta do Ichigo. A história tá focada demais no Ichigo. Não é diferente do, Naruto é muito protagonista. Uau, é a definição de protagonista. Falei, mas pode ficar chato. Sim, porque normalmente protagonismo comumente é usado, e ele citou a porra de Fairy Tail, então não me vende putaria de que o Ichigo só ganha porque ele é o protagonista. E ele citou, literal, o Aizen. Que o Ichigo não consegue vencer o Aizen se não fosse a porra do cara, do chapéuzinho, do Urahara. E até quando ele tem, entre as protagonistas se manifesta, o Ichigo vai lá e pede, não, faz o que eu fiz com você comigo, porque não é justo, porque não fui eu, porque não sou eu não sou esse cara. Aí ele vai lá, briga com o eu interno dele, aí tem a versão dele branca, aí tem os vezes lá, vai lá e perde, ele ganha, beleza. É com o engrandecimento da saga do Ichigo. Sim, porque é a história dele, é a jornada dele, é a ação dele. Mas até nessa ação, ele não é aquele que resolve tudo. Não é o Ichigo vem e resolve. Não é. Não é o One Punch Man. Não é o Goku. Pelo menos até a saga Frieza. Não é. Na verdade, nem Dragon Ball, porque se não fosse o Gohan e o Kuririn, o Goku tinha perdido. E é só na saga Frieza, mas mesmo assim o Goku chega e toma um couro do caralho. Se não fosse o Frieza, ele ia perder. Nem serve. O exemplo tá ruim. O exemplo tá ruim. E eu não conheço Fairy Tail o suficiente pra dar exemplo de Fairy Tail. Foi mal. Mas é aquela coisa, entre aspas, de protagonista alinhado a poder da amizade. Que eu tô perdendo, tomo um discursinho, vou lá e ganho. É isso que é chato. Principalmente que é muito repetitivo, se não estiver alinhado com a ressonância temática da história. Na verdade, eu já vi gente reclamando do contrário. Cara, o Ichigo vai lá, faz toda a pompa, um monte de treinamento e não vence. Personagem bucha. Olha. E cada saga eles precisam reafirmar que eles são amigos mesmo. Na hora que chega na luta final de cada um dos arcos, quem decide a porradaria toda é o Natsu. Mesmo que ele não seja um dos magos mais fortes, é ele que vai lá pra reafirmar que ele é o protagonista da história e acaba lutando com o cara mais forte e vence o cara mais forte, e ele que decide a mudança da história. Assim como é com o Ichigo. O Ichigo, mesmo que ele não tenha um objetivo pra entrar naquilo, ele que acaba definindo o rumo da história, porque naquela etapa ele tá mais forte do que o restante dos personagens. Que por sinal é uma estrutura bem batida, né? O Ichigo tá lá de boa, amigo do Ichigo é sequestrado, Ichigo vai atrás, Ichigo toma um pau, aí o Ichigo descobre que ele é de uma raça diferente, Ichigo ganha novos poderes, Ichigo vai lá e derrota o vilão principal, o cara mais forte, o cara mais boludo, pra reafirmar o papel dele como protagonista e como... Fã de One Piece falando isso é foda, viu? É foda. É foda. Não, mas é porque um você se deixou sentir e o outro você achou, não. Não, One Piece pode 20 vezes repetir essa fórmula. 20 vezes. E não cansa. Porque o Bleach fez 4 vezes, não pode mais. Porque isso é ruim. Mas tecnicamente a Orihime não foi sequestrada. Não muda. A questão é de salvar a princesa em... Função Mario. Função Mario. Independente do porquê dos motivadores, que é aquilo que trata novidade pro arco, ele tá reclamando da estrutura. E foda-se, pô. Se tá reclamando da estrutura, foda-se se ela é bem feita ou mal feita. Isso não é diferente de, vai ter um final feliz, é ruim. Uau. Não é muito diferente a crítica, não. Como um personagem que muda a história. Mas mesmo ele tendo esse papel de mudar a história pela força, ele não muda a si mesmo. Então, como protagonista, ele é muito raso. Como personagem, ele é muito raso, assim como todos os outros personagens de Bleach. Para aí pra pensar. Vou te dar uns 10 segundos pra pensar na cena mais foda que você achou de Bleach. Eu já falei. Não foi 10 segundos porque eu esqueci de começar a contar, mas provavelmente foi uma cena de luta, não foi? Não, mais
Porque é um Battle Shonen que transforma as transformações emocionais nas lutas. Porque as lutas refletem a transformação emocional. Ou tu vai falar que não em Bleach, porra. Em Bleach. Que as lutas. Se tem um shonen, um Battle Shonen, que as lutas significam transformação emocional, onde os cornos falam com a espada, onde os Araki deitado lá falam, você me diria o seu nome, aí tu tá pegando. Sim. Então, se você pensou em Bleach em momentos fodas e tá vendo uma luta, é que ele fez o papel dele certo. Mano, que Bleach que é esse que o Guto assistiu e leu, velho? Não, às vezes eu vejo algumas críticas que eu penso, mano, eu quero muito ver essa pessoa fazendo react do mangá inteiro, pegando o mangá inteiro. Foda-se, 7 horas, eu quero ver a pessoa lendo e comentando 7 horas, porque puta que não faz sentido, mano. Ou essa pessoa é um gênio incompreendido, eu sou muito burro, ou puta que o pariu, só dê água e capim, porque puta que o pariu, não faz sentido. Uma cena, Ichigo vs Zords, e o Ichigo pedindo desculpa pro Grimmjow. Que porque vem de um momento foda de luta dele parando o Grimmjow, olhar e um olhar melancólico. E depois do cortão. Daria pra colocar como cena de diálogo, de desenvolvimento emocional e de luta. Porque os dois. Porra, Guto. Ou posso ser sincero, esse é o tipo de vídeo que eu deletaria, tá? Eu invoco. Discordo completamente da minha própria opinião. Porque puta que pariu, velho. Claro que hoje em dia, acho que deve só ter comentado o pessoal escorraçando. Porque aqui é bizarro, tá? Não. Mentira. Mentira. Eu vi no X, gente falando que o vídeo não tinha problema. Pô, concordei, é aquilo, né? Concordei, tá certo. É ruim porque eu não gosto, é bom porque eu gosto, é verdade, mano. Até hoje, tem gente que assiste aqui e não tem um senso crítico pra perceber o quanto errado tá aqui. Porque eu não sei qual é o Bleach que eles assistiram. Eu não sei qual é o... Porque a gente tem... Porque, velho, é foda. Porque eu sei, o anime é ruim. Mas, velho, isso daqui não tem nada a ver com a distorção do anime, porra. Eu nem lembro direito do anime. Foda-se, tá errado dentro da estrutura da crítica. Do pensamento. Se ele estivesse falando aqui do Mickey versus Pato Donald, que eu nunca assisti, a estrutura da lógica, a estrutura da crítica, a estrutura que você tá estruturando tá errado. Esse vídeo só não estaria errado se fosse 100% análise pessoal e de preferência pessoal, de bom fixo de opinião e que no final foda-se o que Bleach fosse tentar fazer. Eu gosto de obra assim. Sabe qual é o corno que faz esse tipo de crítica? Porra do Marco. Literal, o Marco já falou que a história era ruim porque a porra da protagonista cortou o cabelo. Ele falou isso? Eu só tô dando fake news. Me desculpa, mas é mais ou menos assim. Tipo, porra, eu ter algo pra elogiar do Marco, não do Guto, porra, é fim da picada, porra. É muito fim da picada. É que o Marco é foda, velho. O Marco, ele é a síntese do otaquinho médio, norme, ruim. Nossa, tudo que eu não gosto do comportamento da comunidade otaku tá no Marco. Puta que pariu. E por isso que ele é tão grande, porque ele ressona com essa pessoa tudo, né? É aquilo, onde tem capim alto, chama burro. Desculpa, foi mal, gente. Eu sei que eu tô amarguinho, mas puta que pariu, velho. Tipo, porque, tá vendo aqui? Ele falou mais de Naruto, mais de Bleach, mais de Dragon, mas não deu um exemplo de Bleach. Ele citou o Senna, citou o Saga, e aqui ele falou, não é assim porque não é assim. Porra, meu, fala da história, fala da obra. Por quê? Porque não dá. É o que ele lembra de Bleach. É a sensação dele. Estando certo, estando errado, foda-se. Só que aí, todo esse vídeo morre pra alguém que realmente assistiu minimamente Bleach. Por quê? Porque tá colocando aspectos subjetivos, que não são denominadores de qualidade, como qualidade. Porque obra boa é quando o protagonista grita o seu objetivo. Então eu vou ter que pegar 1 bilhão de obras onde o protagonista não grita o objetivo e são boas. A própria história te refuta. A própria técnica te refuta. O seu professor, Guto, te refutaria. Porque você tá literal querendo a fórmula como função total média de qualidade. Sabe por quê? Foda-se, eu posso pegar uma obra que siga todas as regrinhas de manual de roteiro, manual de roteiro, e chamar isso de lixo. Porque isso não é o viés. E eu não tô querendo aqui, cara, mas eu li e não gostei de Bleach. Eu li e achei Naruto chato. Eu li e não gostei de Dragon Ball. Não gostei da animação. Mano, eu não tô querendo debater o seu sentimento. Porque caralho, eu vou debater algo que você tem o controle. Porra. Eu não consigo entrar em você. No sentido de sentimento, tá? E saber que o que você tá sentindo é bom. Porque, eu gostei de Bleach? Eu gosto de Bleach? Não. Qual desses dois é verdade? Não dá. Então, quando no final o debate é só você, fica pobre. Por isso que quando você vai fazer crítica onde no final o debate é só você, tende a ficar pobre. Claro que você pode fazer isso para facilitar a empatia, para facilitar o argumento, ou simplesmente, mano, vou fazer uma crítica aqui e exponenciar e explicar melhor a partir da minha própria vivência. Ou eu vou explicar do porquê eu gosto, ou vou explicar do porquê eu não gosto. O problema volte pra você, não fale de técnica, porra. Porque no final aqui, mano, Bleach não tá no modelinho de Naruto, não tá no modelinho de Shonen que eu gosto. Aí, os erros que Bleach tem me saltam muito mais. Seja, e anime e tal. Exemplo,
Você não acha que os fillers, você não acha que o que fez você não perceber a construção dos personagens eram os fillers? É a animação? Porque muitos fillers de Bleach, se eu lembro, nem eram na trupe principal, porra. Aquele filler lá que o pessoal gosta, que é o pessoal tretando lá, que são os Shinigami tretando naquela casinha lá, que acho que é com Byakuya, alguma porra assim, tretando lá. É um episódio legal, é divertido, mas você percebeu que você deu um respiro pro desenvolvimento dos personagens que talvez não deveria ter? Ou será que você tava lá lendo mensalmente, semanalmente, e esse ritmo te atrapalhou? Será que antes de julgar a arte, não seria julgar a si, para depois você julgar a arte? Eu sei que eu sempre fico falando isso, mas é muito. É simples. Cara, para você nunca tá errado, tu tem que ter uma pica gigantesca, velho. Tu tem que ter umas bolas, tem que ter um peitoral gigantesco, tu tem que ter um mel escorrendo, porque, pô, eu não entendo, velho. Eu não entendo. Tu tem que ter uma bibliografia. Mano, tem que ser muito foda pra dar esse tipo de take. Tá vendo qual ponto? Que é aquilo que eu falei. Afirmações do caralho pedem prova de fuder. Especificamente, nem uma cena de luta, mas uma cena que ele ganhou um poder diferente. Pode ter sido a parte que ele virou um Hollow, o Vasto Lord lá, pode ter sido a parte que ele ganhou a Bankai, mas provavelmente foi relacionado a alguma coisa de luta. Por quê? Porque essa é a única coisa que cresce em Bleach, o poder do Ichigo. E é isso que faz a gente ficar sentado ali e puta merda, nossa, ele virou o Hollow agora, meu Deus do céu, ele vai comer o cu de todo mundo. Isso tá da hora. Eu acho que talvez, Guto, foi o que você tava gostando de Bleach. Porque talvez você leu quando você era adolescente, onde essa era a faceta que te brilhava e essa faceta que te cegou para ver outras partes. E você foi buscando algo, um tesouro na ilha errada e depois se frustrou. Talvez, né? Hora, porque o poder dele cresceu. Mas novamente, ele como personagem não teve nenhum crescimento, assim como o restante dos personagens de Bleach. Isso é triste. É triste porque pensar que uma história que tem um puta de um contexto legal, tem um puta de um universo bacana, e os personagens não são desenvolvidos, são lá jogados. Tanto que Bleach tá indo... Dá pra dizer que isso é um erro, porque... E esse é o problema de Bleach, tá? Porque mesmo que Bleach... Vamos lá. Vamos pensar assim. Vamos lá. Exemplozinho... É um exemplo ruim. E eu não vou argumentar isso em Bleach. Então peguem que é geral. Tô lendo uma história, capítulo 3. Aí no capítulo 3, numa gota, cai uma gota, nessa gota tá escrito um negocinho, capítulo 1599. Revelação, que aquela gota do capítulo 3 era foda. Porra, mano, mas do nada, velho. Eu não lembro disso. Pô, mas tá na história. Tá lá, capítulo 3. Na gotinha. Que merda, né? Que merda, né? Ah, mas tá na história. Foda-se, tá na história, foi mal feito. Porque às vezes, beleza, eu posso pegar uma plantinha, uma semente, colocar colocar na terra e ir embora. Daqui a 50 anos eu volto e vejo se essa porra cresceu. Aí eu vejo lá. Mas também tem aquela semente que você coloca, planta, rega, cuida, vê ela crescer. Talvez você não fique todo dia vendo essa árvore crescer, mas a cada 6 meses você volta e vê que ela cresceu um pouquinho. Daqui a 6 meses volta, você cresceu um pouquinho. Aí depois depois que você viu que ela tá nascendo, você vai embora e depois você volta. Esse é o ponto. E isso eu sinto muito em Bleach. Eu sinto em Bleach, não porque ele não se prepara. É porque tem certas coisas que precisariam de um pouquinho mais, sim, de construção. Ser um pouquinho mais claro. Porque é meio sacanagem, uma obra. É tipo, porra, mano. Faz 200 capítulos, porra. Pelo menos daqui a 100 capítulos, dá um rebrand só pra pessoa saber que existe. Porque você vê a revelação e você fica, peraí, onde é que foi isso? Pera. Claro que eu tenho problema de memória, então isso acontece o tempo todo. Então eu tô falando aqui, como eu tenho problema de memória, tem coisa que de 10 capítulos que eu tava lendo, se eu não li, tipo, se eu li de uma semana pra outra, eu esqueço. Então, é foda. Mas então, eu não sinto isso, mas eu entendo. Porra, mano, esqueci. Só aquele momento que você tinha que fazer, oh, meu Deus, Big Brain, você fica, pera, quando foi isso? Não lembro. Aí é sacanagem, isso acontece muito em Bleach. Tem, mas eu acho que é muito espaçado em Bleach como um todo. E tem outro problema. Bleach é o quê? Bleach Arc Building. Então, como o Bleach, ele pegou um protagonista centrado, e essa é a história do protagonista, e ele colocou a redoma de excentricidade, o mundo, o que você tinha que brilhar era muito mais o Ichigo. E muito mais brilhou os outros personagens. Bleach tem uma estrutura de que o protagonista, ao menos no final, ou depois de um certo tempo, tinha que ser o protagonista, tinha que ser o personagem favorito de você. Ou tá no top 10, no mínimo. Ou no top 3. Não, tinha que estar no top 3. Não podia estar no top 10. Tinha que estar no top 3. Porque senão você literal tira o brilho do Ichigo. Os outros personagens chupam aquilo que tinha que estar no Ichigo. Isso pode sim acontecer. Por quê? Pela excentricidade dos outros personagens. Isso pode acontecer. Isso acontece em Bleach. Eu não vou argumentar e eu nem quero. Porque eu não acho que isso acontece. No anime, eu acho sim. No anime eu acho um pouquinho disso sim. No mangá, eu não senti isso não. Muito pelo contrário. Só que aí veio de uns probleminhas que eu tenho com mangás em geral, aí eu não sei dizer. Mas dá pra sim ter esse tipo de crítica. Porque ao contrário, foda-se o mundo da hora. Quem tinha que brilhar era o Ichigo. Porque a história é dele. Entendeu qual o ponto aqui? Isso dá pra criticar sim. Só que aí é um puta de um erro ou uma característica que muitas pessoas
Não se tem. Será que o Ichigo, ele era, desde o começo, 2 raças? Ou as 4 raças? Ou ele era as 2 raças, aí, mano, quero trabalhar mais, aí o Corno colocou mais 2. Será? Que ele era, no mínimo, 2, isso é óbvio. Tá lá desde o comecinho. Mas será que ele era as 4? Ou será que essas 2 que falhou, era pra vir um outro personagem pra fazer a antítese do Ichigo? Será que era pra ter isso? Não quero fazer outro personagem, não quero focar mais no Ichigo. Pá. Não tem como saber, e eu não conheço Bleach, nem tô na cubologia, entre aspas, pra saber, não. Indo mal agora em vendas, porque o pessoal acabou enjoando de não ter mudança de protagonista. Porra, se você Não. for ler um... Sem a menor dúvida, não. Sem a menor dúvida, não. Ah, eu coloco mais culpa no shippeiro, coloco culpa no anime que deu problema, e não. E Bleach pior que tá benzinho, viu? Aí teve um problema lá de agenda, porra assim, não. Não. Não é o porquê você sentiu, Guto, que é o que os outros sentiram, não. Claro que o Guto, ele pode ser o arquétipo da internet, mas o arquétipo da internet não é o que compra. Não é o que compra. Sabe por quê? Rama Meio, a protagonista, top 1 do anime. Coloca ela em ranking de popularidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ela não tá nem top 10. Rama tá na frente dela. No Japão, não. Então, não. O motivo de japonês não comprar é diferente de ser o Guto, latino, e do americano, de qualquer outro lugar do mundo. Então, não. Então, essa correlação aqui não apenas é errada, quanto é antiética e não faça isso nunca, tá? Um mangá com mais de 500 capítulos, precisa ter alguma mudança. O personagem não pode ser sempre o mesmo, senão fica chato. Se você for ler sempre o mesmo... Olha, é sério. De todos os problemas que eu tenho de Bleach, o que você elencou aqui de mudança é o menos chato de todos. É o menos pueril de todos. Que se fosse um erro, do que eu lembro, é o menor. É o menor de todos. É o menor de todos. É o menor de todos. Por quê? Porque, literal, a partir dos arcos das arrancas ou do arco lá da suástica louca lá, Ichigo total, full time. Dos momentos mais fodas são do Ichigo. Ah, e outra coisinha. Ah, lembrei. Eu não assisti o anime ainda, tá? Não assisti o anime, não. Mas eu lembrei disso daqui porque eu vi um pessoal que eu confio, então como é um pessoal que eu confio, eu passo. É tanto um erro, isso das informações estarem faltando em Bleach, que teve a mudança do anime. Sendo alimentada pelo próprio Tite, pelo Cubo. Tá vendo qual é o ponto? Então, o anime tá corrigindo, o autor tá corrigindo. São indicativos que também isso seja um erro, que foi sutil demais. Talvez para você super atento da cubologia, para você não foda-se. E é aquilo igual quem faz análise de viés. Foda-se. Mas dá pra se dizer que talvez possa ser um erro e blá blá blá. Mesmo, você pode ler o mesmo capítulo. Como, por exemplo, o Gintama, que eu ia citar antes, nem acabei citando. Gintama, que é meu anime favorito atualmente. O protagonista, o Gintoki, ele é um faz-tudo que fica em casa esperando receber algum trabalho. É um anime de comédia e o protagonista, obviamente, não tem nenhum objetivo maior. As únicas coisas que ele tem que resolver são quando surge algum arco mais sério, que ele tem que lidar com algum problema, e depois volta pra vida normal dele. Só que nessa resolução de arco sério, eles constroem o personagem. Sacou? Mesmo que você não tenha objetivo, mesmo que você tenha arcos desconexos durante toda a história, se você construir o personagem, tá perfeito. É exatamente isso que precisa. Construção de personagem. Mudança de consciência. E aí... Além de ter, isso é um bom que não precisa. Literal, pode ter um arco estático. Porque ele tá pegando mudança de consciência, jornada e função. Nenhum desses três tem que andar junto. Pega o Luffy. Qual é a mudança de consciência do Luffy? Não precisa. Ele tá literal pegando regrinhas e colocando como mantra. Isso que toda história precisa ter pra poder ser considerada uma história boa. Acabei falando um monte de coisa, talvez algumas coisas acabei repetindo, porque são realmente importantes pra que você entenda meu ponto de vista sobre Bleach, por que eu tô dizendo que ele é ruim frente a essa falta de desenvolvimento e construção. Ô, Guto, na moral, faltou falar sobre Bleach. Na moral. Já eu acho que usei essa palavra umas 40 vezes nesse vídeo, construção de personagem, mudança de consciência, mas isso é importante. Se você pretende criar uma história, se você pensa em uma história... Não. Construção de personagem e mudança de consciência não são necessários para uma história boa. As histórias que você gosta tem isso. Mas dá pra fazer boas histórias com. Agora, Bleach fez isso. Isso que você tinha que fazer, Guto. Você tinha que pegar obras que não têm construção e comparar com elas. Você apenas pintou Bleach pra Bleach ser da cor que você queria. Então, se Bleach não é isso, você tinha que julgar Bleach pelo que ele tenta ser. Ele fez isso bem? Não, porque você nem sequer fez isso. Será que Bleach fez isso bem? Sim, ele falhou em alguns pontos, mas isso é pra dizer que ele é ruim? Ah, velho. História, trabalhe bem nisso. Não tenta criar só uma história com luta, só uma história com força. O importante é o interior dos personagens. Se você conseguir balancear uma... Mano, puta que o pariu, a porra do Zaraki. Caralho. Cadê? Será que vai ter aqui facinho? Cadê, pô? O Zaraki, ele tá lá no chão, ele pergunta... Zaraki, como que ele fala? Você poderia me dizer... O próprio Zaraki, ó. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte pra lutar? Que é o arco do desenvolvimento. Canguei. Cadê, pô? Cadê? Tá aqui. Cadê? Eu queria de verdade ele olhando pra espada e perguntando. Não vou saber, mano. Eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro, não. Lei, mas mesmo se tiver. É porque Bleach tem uma poesia de conexão visual muito legal, mano. É aquilo de... Esse é o problema. Aí que tá uma merda, pra mim. Isso daqui, porque pra mim que eu acho foda, tá?
eu vou dar pro Guto que tudo que ele falou é verdade. Eu diria, foda-se. Eu acho o Bleach foda por causa disso aqui. Da conexão visual, da conexão temática, da simbologia, da construção, da lírica e das lutas. Por isso eu acho foda. Então, por uma obra que tá tentando ser essa temática aqui, comparar ela com Dragon Ball, com One Piece e com Naruto, não é o mais certo a se fazer. Legal, uma obra tá nos signos que eu não gosto. Tivesse nos signos que eu gostaria mais dela. Continue falando sobre si, porque é isso mesmo que eu quero em uma análise, em uma crítica. Claro que se você gostar de mim, gostar do Guto, você quer ver a opinião dele, o problema é exatamente esse ponto. Se ele estivesse falando dos gostos dele, da preferência pessoal dele, do que ele acha, do que ele estudou, do arcabouço dele, o que é bom e blá blá blá, legal. Só que é foda, né? Só que é foda. Como eu queria esse... Zaraki pergunta para isso. Caraca, eu queria a cena, porque a cena é foda no anime, mano. Uma cena que eu gosto pra caralho do anime é literal ele olhando pra espada e perguntando pro nome dela. Você poderia me dizer qual é o nome? Eu queria, velho. Ele perdeu e tá lá no chão, ele olha a espada, velho. Cadê? Ai, que cena bonita, velho. Não, vou querer. Eu não quero ler Bleach, não quero ler mangá, porra. Não quero ler mangá, vai se foder. É tipo você pegar um mangá com a simbologia visual. É você pegar um mangá com a estética, com um traço, com uma referência simbólica bonita e falar, isso não é o mais importante. Eu digo, meu foda-se pra você, isso é o mais importante pra mim, porra. Sabe aquele tipo de crítica que teve com... Eu não sei quem fez, eu não lembro. E falou que Bot é um anime ruim e comum, porque ele só se sustenta na qualidade visual, no experimentalismo. Sem isso, o Bot seria ruim. Sim, tipo, caralho, eu vou decupar a obra, tirar o que é bom da obra, a obra é ruim. Aí eu te pergunto, com esse é o seu argumento, o que sobra? Se eu pegar o que é bom e tirar o que sobra, o que é ruim? Meu Deus. Temos um gênio. Vou pegar o seu mangá favorito e vou fazer você ler ele a 14 pixels, com a tradução merda. Claro que você vai ser o babaca, vai falar que isso vai ficar based, mas foda-se. Vou pegar a pior obra do mundo e colocar ela no pior tipo de coisa pra você. Você vai conseguir assistir? Você vai conseguir ler? Claro que você vai falar que sim pra ter, né, argumento, mas... ou seja, o método afeta, sim, a estrutura lógica. Uau! Assim como você, se você tiver num dia ruim, a sua boa vontade vai pra casa do caralho, independente se a obra for boa ou ruim, o método, a arte, a animação, o traço, tudo afeta. Meus parabéns, aprendendo o que é arte. Mas eu queria tanto essa porra dessa imagem, caralho. Eu queria tanto mostrar, velho. Queria lembrar. Eu queria. Sabe uma coisa que eu admiro pra caralho pras pessoas? O pessoal que lê assim fala, entre capítulo tal, capítulo tal. Porque se você me perguntar quantos capítulos tem Bleach, eu não sei. Tem Dragon Ball, eu sei, porra. Eu não quero colocar Zaraki perde porque vai dar spoiler nessa porra. Já tá dando spoiler nessa porra. Desgraça. Será que vai estar na Wiki, velho? A Wiki de Bleach é bem... Cena no anime. Zaraki, Vertigo. Eu vou tomar strike? Será que eu vou tomar strike? Eu não quero tomar strike, velho. Desgraça, sai. Impossível essa porra ter durado só 7 minutos. Deve estar cortada. Cadê? Vai ser só a luta aqui. Que merda. Ele não vai estar no chão. Desgraça. Final da... Tá. Ai. Cadê o número do mangá? Ai, caralho. Tá em inglês. Que merda. Tá em gringo. Desgraça. Cadê? Aqui, caralho. Google Lens. Faça seu trabalho. O Google Lens ajuda pra cacete, viu? Pô, mas eu queria em português, porra. Ferra, meu irmão. Me ajuda a te ajudar, pô. Mano. Caralho. Vamos ver se me ajuda agora. Pesquisa. Está o app aqui. Será que vai estar em português, inglês? Não. É que é no começo da luta. Ué, velho. Cansei.